Eu tenho 3.000 anos de idade, mas tenho uma esposa que acabou de sair do ovo, e ela me ameaça. Ou eu serei o bom e obediente marido dela, ou peço que se suicide. O sistema guia me deu um pacote de boas-vindas no início. Amigo cultivador, você quer uma esposa? Eu quero, eu quero. Sistema papai, eu te amo. No entanto, a esposa que o maldito sistema me deu era um ovo. Dizem que ela pode gerar a deslumbrante tribo de asas brancas. E a tribo de asas brancas só tem mulheres há gerações. Sua beleza é considerada a melhor do reino imortal. Até mesmo a fada raposa celestial, famosa por seu charme, teria que se curvar. Com o passar do tempo, as rachaduras na casca do ovo foram aumentando. Até que um dia a casca explodiu repentinamente. Na cena, uma menina rasteja lentamente para fora. Ela estende 2 mãozinhas sem saber onde colocá-las. Olhando para mim com uma expressão confusa. Nossos olhos se encontraram, e vi a menina piscar seus grandes olhos. Só então reagi imediatamente, com o coração cheio de culpa. Maldito sistema! Eu sou um jovem excelente e decente do século XXI da Terra Azul. Como poderia considerar uma garotinha como esposa? Então o sistema deu uma explicação razoável. A aparência das bestas divinas muda conforme o nível de cultivo. Ao atingir o reino imperador humano, naturalmente crescerá até a forma adulta. Olhando para a garota diante de mim e a explicação do sistema, só pude aceitar a metáfora absurda. Já tinha ouvido que a tribo de asas brancas era extraordinariamente bela quando adulta. Olhando para o pequeno ponto à minha frente, realmente está se tornando cada vez mais empolgante. Pensando nisso, peguei-a no colo. Querida, qual é o seu nome? O pequeno ponto fez uma expressão pensativa. Me chamo Schweyer. Você parece tão limpo e branquinho. Esse nome combina perfeitamente com você. Para dar a Schweyer um lar acolhedor, escolhi aleatoriamente uma montanha que me agradou para estabelecer uma seita. Depois de arrumar a moradia, levei Schweyer a um restaurante na cidade Feng. Embora Schweyer fosse pequenininha, sua capacidade de aprendizado era surpreendentemente boa. Em pouco tempo aprendeu a usar pauzinhos e rapidamente devorou uma tigela de macarrão com pata de porco. Mas no segundo seguinte, ela pegou um pedaço de carne e o levou à minha boca. Marido, coma carne. Essa declaração chocou todos ao redor. Os clientes ao redor me olhavam com olhos estranhos. Marido? A menininha chamou aquele homem de marido? Naquele momento, eu queria encontrar um buraco para me esconder. Rapidamente terminei o macarrão restante, joguei uma moeda de ouro e saí correndo com ela nos braços. O dono pegou a moeda de ouro na mesa e xingou. Que canalha! Andando na rua, olhei para Schweyer com ressentimento. É melhor não me chamar de marido no futuro. Mas Schweyer balançou a cabeça vigorosamente, recusando. Não. Eu vou te chamar de marido sim. Fiquei furioso imediatamente. Se me chamar de marido de novo, vou te deixar aqui. Schweyer claramente se assustou, com lágrimas nos olhos, mas ainda teimosamente disse. Vou te chamar de marido. Ao ouvir isso, soltei imediatamente a mão dela. Virei-me e parti em passos largos. Mas Schweyer não me seguiu desta vez. Apenas se agachou, cobriu o rosto e chorou, parecendo tão indefesa e magoada. Meu coração amoleceu. Quase bati no meu próprio rosto. Imediatamente, apressei-me até Schweyer e a peguei no colo. Schweyer, comporte-se. Seu marido errou. Pode me perdoar? Vendo que ela poderia me chamar de marido novamente, Schweyer enterrou a cabeça no meu ombro e balançou a cabeça freneticamente. Olhando para ela, fiz um juramento em segredo. Não vou mais perder a paciência com Schweyer. Na rua movimentada, Schweyer comia tranquilamente seu sorvete de açúcar. Enquanto isso, eu considerava outras questões. Agora que a seita foi fundada, preciso espalhar sua fama. Para isso, preciso de discípulos e recursos de cultivo. Pensando nisso, usei minha percepção espiritual para examinar as pessoas num raio de vários quilômetros. Mas o que não esperava era que, nesta região remota e pobre, houvesse um jovem gênio. Agora, porém, vivia como um mendigo pelas ruas. Não suportava ver o talento enterrado, então decidi convencê-lo a entrar na minha seita. Naquele momento, o jovem me olhou com fervor. O que o senhor disse é verdade? Não está me enganando? Ao ouvir isso, ri com leveza. Sou o líder de uma seita respeitável. Por que enganaria um jovem sem um centavo? O jovem caiu de joelhos com um baque. Este humilde Beiyuan saúda o líder da seita. Muito bem, levante-se. A partir de hoje, você é meu discípulo direto. Vá arrumar suas coisas e volte comigo para a seita. Beiyuan, ao ouvir isso, balançou a cabeça alegremente. Em seguida, levantou-se e foi na frente para guiar o caminho.
Beiyuan olhou para Xue'er ao meu lado e não resistiu a perguntar: Mestre, esta menina é tão fofa. É sua filha? Ao ouvir isso, minha expressão escureceu. Finalmente, rangendo os dentes, respondi: ela é minha esposa, sua mestra esposa. Beiyuan, ao ouvir minha resposta, não disse nada, apenas me olhou com um olhar estranho. Imediatamente, tosse 2 vezes e disse com autoridade: na verdade, sua mestra esposa não é uma criança. Por causa da técnica de cultivo, ela rejuvenesceu. Beiyuan coçou a cabeça e, com um lampejo de entendimento, perguntou: então, quando a mestra esposa avançar, ela voltará à sua forma original? Acenei com a cabeça repetidamente, suspirando internamente. Este discípulo ingênuo é fácil demais de enganar. Levei Beiyuan ao topo da montanha da seita. Então, perguntei severamente: você sabe por que te aceitei como discípulo? Beiyuan balançou a cabeça em dúvida. Porque você é um corpo natural do Dão, uma das constituições mais poderosas do continente Tianyuan. Beiyuan ficou tão surpreso que não conseguiu falar. Ela nunca soube que possuía um talento tão extraordinário. Rapidamente, ajoelhou-se e bateu a cabeça no chão. Este discípulo implora ao mestre que desperte meu talento. Ajudei Beiyuan a se levantar lentamente, então toquei levemente sua testa. Pronto. Enquanto Beiyuan ainda estava confuso, o mundo pareceu silenciar. Então, uma enorme manifestação espiritual aparece do nada, exalando a aura do Dão do céu e da terra, mas de repente percebo que algo está errado. Pois a maior parte do Dão gerado pelo céu e pela terra não está fluindo para Beiyuan, sigo outra corrente de energia. O que vejo me deixa pasmo. Xue'er, sentada em uma pedra, se encolhe, emitindo um brilho branco e frio ao redor do corpo. Ela está absorvendo a maior parte do Dão do céu e da terra. Após um tempo, o brilho branco se intensifica de repente, e Xue'er cai do ar, como se estivesse sem peso. Felizmente, dou um passo rápido e a seguro em meus braços. Meu coração dispara, a sensação ao toque parece estranha. Olho para baixo e vejo que Xue'er agora tem a aparência de uma garota de 14 ou 15 anos. Seu vestido branco, antes pequeno e delicado, está rasgado. Pego imediatamente um vestido branco de qualidade divina e a visto. Só então observo abertamente a Xue'er transformada. Seu rosto perdeu muita da ingenuidade infantil, as sobrancelhas estão mais alongadas, e seu corpo está mais cheio e voluptuoso. De repente, caio em mim. O que estou fazendo? Ela ainda é uma criança. Então, levo Xue'er de volta para o quarto. Quando saio, Beiyuan já fundiu o corpo natural do Dão e está tentando praticar em um nível mais avançado. Sinto uma alegria sincera por ela. Você finalmente está no caminho da cultivação imortal. A cultivação imortal se divide em caminho do elixir, caminho da espada, caminho da conformidade, caminho da lei, entre outros. Não sei se já pensou em qual caminho escolher. Beiyuan responde sem hesitar: mestre, escolho o caminho da espada. Ao ouvir isso, agito minha mão. Imediatamente, o chão fica coberto de armas divinas supremas, brilhando com luz dourada. Beiyuan nunca viu uma cena assim. Assustada, ela dá vários passos para trás. Vendo-a um tanto fascinada, pego a arma de maior qualidade e a jogo para ela. Junto com um manual de técnicas de nível celestial. Por causa disso, a habilidade de espada de Beiyuan avança rapidamente. Em meia hora, ela já consegue usar a arma divina com maestria. Quando a técnica de espada de Beiyuan está prestes a atingir a perfeição, de repente percebo que algo aconteceu na casa dela. Levo Beiyuan imediatamente ao mercado da cidade de Feng. Nesse momento, a mãe de Beiyuan está caída no chão, implorando: eu realmente não bati em você. Por favor, não me mate. Do lado oposto, está um homem de branco, com o emblema da seita Xuanyuan no peito. Ele xinga a mãe de Beiyuan e está prestes a dar um tapa, mas Beiyuan, que acabou de chegar, o chuta a dezenas de metros de distância. Ela o persegue imediatamente, pisando e destruindo o dantian dele, cortando para sempre seu caminho de cultivação. A seita Xuanyuan matou meu pai, e agora querem humilhar minha mãe. Vou exterminar todos vocês. Vendo isso, apenas dou um tapinha leve no ombro dela. Fique tranquila, seu mestre cuidará disso. Uma pequena seita Xuanyuan não é nada para mim. Então, levo Beiyuan até o céu acima da seita, com a intenção de destruir toda a seita. O líder da seita Xuanyuan chega correndo. Posso saber por que o senhor veio hoje? Parece que não nos conhecemos. Digo friamente: vim para a vingança. Faça seus discípulos se ajoelharem e pedirem desculpas à minha discípula. Caso contrário, serão reduzidos a cinzas. Ao ouvir isso, os discípulos caem na risada. Esse cara deve ser louco.
O líder da seita Xuan Yuan também mostra desdém, em centenas de quilômetros. Ninguém é mais forte que eu. Não perco tempo com palavras. Piso e destruo a grande formação protetora da seita. Todos ficam chocados. A formação lendária que poderia resistir a um rei imortal foi destruída com um único pisão. Essa cena deixa o líder da seita Xuan Yuan gago, com uma expressão bajuladora. Venerável, vamos conversar. Agito minha mão e digo com um olhar gélido, faça todos se ajoelharem do lado de fora da seita. Então, mando Bei Yuan encontrar o assassino de seu pai e levá-lo para a Montanha dos Fundos para resolver pessoalmente. Em seguida, aceno minha mão casualmente. Quem nunca cometeu atos hediondos pode ir embora. Imediatamente, um grande grupo de pessoas se levanta. Mas todos, sem exceção, explodem no local. Essas pessoas não eram sinceras. Em sua próxima vida, nunca renascerão. Nunca gostei de matar, mas se encontro aqueles que matam por prazer e desprezam a vida humana. Não tenho piedade. Terminado tudo, volto para a seita e vejo Xue'er debruçada sobre a margem do lago, observando os peixes nadando. Sorrio e vou até ela. Xue'er está olhando os peixes? Ela balança a cabeça. Depois, com uma expressão um pouco fria, onde você foi? Procurei por você por um bom tempo e não encontrei. Não escondo nada. Levei Bei Yuan para resolver alguns problemas. Xue'er não insiste. Apenas continua olhando para os peixes na água. Após um longo silêncio, falo primeiro. Xue'er, por que você não fala tanto como antes? Cresci, fiquei mais madura. Não posso. Xue'er abaixa a cabeça. Penso. Pronto, ela está claramente brava comigo. Rapidamente me agacho e aproximo meu rosto do dela. Ainda está com raiva do seu marido. Xue'er pisca os olhos grandes e balança a cabeça levemente. Você prometeu que nunca mais me deixaria para trás. Quando acordei, você já tinha sumido. Falo com um tom suave. Foi culpa do seu marido. De agora em diante, onde quer que eu vá, vou levar você comigo. Me perdoa, ok? Xue'er olha para o meu dedo mindinho estendido. Após hesitar por um momento, ela também estende a mão direita. Fechamos o juramento. 100 anos, sem mudanças. O sorriso antigo volta ao rosto de Xue'er. Meu coração, que estava apertado, finalmente se acalma. Na manhã seguinte, a entrada da seita Feng Shui está cercada por moradores da cidade de Feng. Segundo Bei Yuan, eles vieram para agradecer por eu ter eliminado a seita Xuan Yuan. Durante os 100 anos desde a fundação do seita Yuan Xuan, os habitantes da cidade sufocada sofreram graus variados de opressão. A cada mês, eram forçados a pagar tributos extremamente pesados. Quem atrasasse, no mínimo, perdia mãos e pés, no máximo, via sua família arruinada e morta. Ao ver a imensa riqueza confiscada dentro da seita, decidi finalmente devolvê-la toda ao povo da cidade sufocada. Com isso, ganhei o afeto e o respeito dos habitantes. A reputação da seita melhorou significativamente. Para fortalecê-la, preciso construir uma cidade que se estenda por 100 li em todas as direções. Por isso, decidi convocar todos os moradores para erguer uma muralha a 100 li de distância. Cada um receberia um salário mensal. Isso equivale a 20 vezes o salário diário normal deles. No momento em que a multidão abaixo do palco celebrava, uma carruagem parou lentamente no meio da rua. De dentro saiu uma jovem vestida com roupas suntuosas, exalando uma aura aristocrática inata. Essa pessoa era a nona princesa do grande império Qin, Qin Yu. Ela me olhou com expressão surpresa, o coração cheio de impacto. Mesmo o pai dela, eu estava escrevendo rapidamente para definir várias políticas de benefícios. Xue'er apoiava o rosto nas mãos, observando minha escrita, exibindo um sorriso sutil e discreto. Mestre, o senhor me chamou. Bei Yuan bateu na porta e entrou, perguntando. Sim, Bei Yuan, vá me ajudar a colocar este aviso no mural de anúncios da cidade sufocada. E também vá comprar alguns materiais de construção. Entreguei a lista escrita a Bei Yuan e então peguei um anel espacial e o dei a ela. Sim, mestre. Bei Yuan assentiu, pegou o anel e saiu. Marido, eu também quero um anel. Xue'er de repente se aproximou de mim. Isso me fez corar um pouco. Pode escolher um, eu disse. Então, sobre a mesa, espalharam-se anéis espaciais de várias cores e estilos, todos obtidos do sistema. Este é bom. Xue'er olhou por um momento e pegou um anel. Marido, coloque em mim, por favor. Fiquei um pouco atordoado, mas ainda assim peguei o anel e o coloquei em Xue'er. Obrigada, marido. Antes que eu pudesse reagir, lábios perfumados tocaram meu rosto. O sorriso de Xue'er se intensificou, e então ela saiu correndo pela porta com um sorriso de vitória.
Toquei a bochecha que acabará de ser beijada, saboreando a sensação. Tão jovem e já tão macia. O que será quando crescer? Enquanto eu estava atordoado pelo vento, de repente percebi algo. Olhei na direção de Beiyuan. Alguém chegou. Vamos ver. Então, minha figura desapareceu do assento. Ao pé da montanha Beiyuan, Qin Yu olhava para o caminho de pedra azul que se estendia para cima. Quase sem fim, hesitante. Após um momento, Qin Yu decidiu descer, respirou fundo. E pisou no degrau de pedra azul. O corpo esbelto de Qin Yu tremeu involuntariamente. Ela sentiu uma força imensa e suave, que se espalhou da sola dos pés por todo o corpo, extremamente agradável. Qin Yu não pôde deixar de murmurar. Em seguida, seus olhos se arregalaram. Os ferimentos de Qin Yu estavam se recuperando. Este caminho de pedra azul tinha um efeito tão milagroso. Qin Yu exalou. Então, começou a subir os degraus de pedra, passo a passo, até percorrer todo o caminho. Sua veia primordial já havia se recuperado em grande parte. Qin Yu não ousava esperar mais, já estava muito satisfeita. Afinal, sua veia primordial havia sido ferida por um especialista no Reino Celestial Supremo. Pensando nisso, os olhos antes brilhantes e vivos de Qin Yu escureceram ligeiramente. Rapidamente, ela se recompôs e ergueu a cabeça para olhar o portão majestoso e imponente à sua frente. Ele não perdia em nada para os portões do Palácio Imperial, e na placa da seita estavam escritas 3 palavras: Seita do Vento e da Neve. Enquanto Qin Yu hesitava em entrar, uma voz familiar veio de trás. Quem é a senhorita? O que faz diante da minha seita? Qin Yu virou-se rapidamente para ver. Quem falava era eu. Saudações, mestre da seita do vento e da neve. Meu nome é Qin Yu. Vim especialmente para me tornar sua discípula. Qin Yu curvou-se em saudação. A 9ª princesa do grande império Qin, ainda assim veio de longe. Para se tornar discípula da minha humilde seita do vento e da neve. Identifiquei facilmente a identidade de Qin Yu. Ao ouvir minhas palavras, ela se assustou internamente. Imaginava que essa pessoa pudesse conhecer sua identidade, seu poder certamente não era simples. Então, Qin Yu não escondeu mais nada. E admitiu abertamente, sim, mestre, sou a 9ª princesa do grande império Qin. Já que é assim, por que não fica no grande império Qin, um gigante tão poderoso, e vem aqui? Perguntei com curiosidade. Ao ouvir minha pergunta, o olhar de Qin Yu escureceu novamente. Após um longo silêncio, ela finalmente falou, mestre, já que sabe que sou a 9ª princesa do grande império Qin, naturalmente conhece a atitude do meu pai imperial em relação a mim. Entre muitos filhos, sou a que meu pai mais odeia, ou até mesmo despreza. Acenei levemente. Isso eu realmente não sabia. Mas ao ouvir as palavras de Qin Yu, fiquei surpreso e examinei a Qin Yu à minha frente. Sua aparência não é ruim. Por que o imperador Qin a desprezaria? Quando despertei minha veia primordial aos 6 anos, meu pai imperial a cortou, dizendo que eu não era digna de cultivar a imortalidade, franzindo a testa. Despertar a veia primordial aos 6 anos é considerado um dos melhores entre os gênios. Imaginem que o imperador Qin cortou a veia primordial dela. E a veia primordial é a base de um cultivador, a dor de tê-la cortada é ainda mais intensa do que quebrar ossos e tendões. Muitos perdem a vida junto com a veia primordial. Originalmente achava que não tinha esperança na cultivação imortal, mas em poucos dias o meu meridiano original se recuperou completamente. Porém, não fiquei feliz por muito tempo. Quando meu pai imperial soube disso, ele partiu novamente meu meridiano original. A voz de Qin Yu tremia. Nos últimos 10 anos, isso se repetiu várias vezes. Já me acostumei com a dor de ter o meridiano original rompido, mas não aceito passar a vida inteira assim, então fugi. E seguindo uma sensação inexplicável no coração, vim parar aqui. Eu ouvi calmamente as palavras de Qin Yu, e olhando ao redor, disse, talvez seu pai imperial tenha seus motivos. Motivos? Qin Yu riu com desdém ao ouvir isso, mas logo ficou em silêncio. Talvez seja possível. Deixa pra lá, não quero mais pensar nisso. Eu aceito que você entre na minha seita nevasca. Não disse mais nada, apenas bati levemente no ombro perfumado de Qin Yu. Antes que ela pudesse reagir, já estava ao pé da montanha. Há pouco, escondi 1/10 da aura do caminho de Pedra Verde. Agora está completamente liberada. Se você percorrer o caminho novamente, seu meridiano original se recuperará. Minha voz ecoou sobre a cabeça de Qin Yu. Ela reprimiu a excitação no coração e subiu no caminho de Pedra Verde.
Em frente ao portão da seita, olhei para o caminho de pedra verde e murmurei para mim mesmo, que 3 imperadores possam te proteger. O imperador de Dakin é apenas frio na superfície, mas provavelmente ele não entende por que você consegue recuperar o meridiano original repetidamente. Corpo de 9 rotações, uma existência não inferior ao corpo dão natural. Realmente encontrei um tesouro. Quando Kinyu terminou de percorrer o caminho de pedra verde novamente, o meridiano original rompido dentro dela se recuperou completamente. E sua força já havia alcançado o 5º nível da abertura da fonte. Mestre, Kinyu olhou para mim e fez a reverência de discípula solenemente. Aceitei isso naturalmente. Pronto, agora você é a 2ª discípula da minha seita nevasca. 2ª discípula? Kinyu ficou surpresa com minhas palavras. Sim. Atualmente, a seita nevasca só tem 5 pessoas, eu e sua mestra, a grande discípula Beiyuan e a mãe dela. E você? Não me importei. Vamos, entre na seita. Kinyu ouviu, reprimiu um pouco da surpresa e me seguiu para dentro da seita. Mas assim que entrou na seita nevasca, Kinyu ficou chocada com a visão. Havia inúmeros pavilhões de jade, com uma construção refinada e magnífica. Além disso, a energia espiritual era tão densa que formava névoa, envolvendo tudo ao redor, parecendo um paraíso na terra. Embora não pudesse acreditar que fosse real, ela viu e teve que acreditar, formando uma nova impressão da seita nevasca. Nesse momento, eu estava andando com a nova discípula Kinyu, e fui visto por Xue'er, que estava passeando. Ela imediatamente fez bico. Ela se virou e foi embora. Senti um calafrio nas costas, um pouco estranho. Kinyu também não entendeu. Abriu a boca para dizer algo, mas não emitiu som. Eu me espreguicei. Nesse momento, Beiyuan veio. Ah, mestre! Você não estava no palácio? Por que está aqui? Que rápido! Beiyuan me olhou surpresa, depois viu Kinyu ao meu lado e ficou pasma. Seu pirralho, mesmo sendo 2º, ainda é tão lento. O que está olhando? Desça a montanha rápido e compre os materiais. Chutei a bunda de Beiyuan, que gemeu de dor. Ele esfregou a bunda e me olhou com ressentimento. Quando viu meu olhar severo, fugiu imediatamente. Mas Beiyuan saiu do portão da seita e voltou. Mestre, há pouco vi a mestra passar furiosa. É melhor o senhor ir ver. Dito isso, ele desceu a montanha rapidamente. Xue'er está irritada. Olhei para Kinyu e me movi, desaparecendo em direção ao palácio. No palácio, Xue'er estava de cabeça baixa, sentada diante da mesa. Xue'er, o que você tem? Cheguei perto de Xue'er e perguntei baixinho. Você arranjou uma mulher escondido. Xue'er não levantou a cabeça, a voz furiosa. Que mulher? Ainda finge? Aquela mulher que estava andando lado a lado com você agora há pouco. Xue'er me olhou, fazendo bico e com os olhos cheios de ressentimento. Só então entendi que era sobre Kinyu, e não consegui evitar começar a rir. Rir? Você ainda ri? Xue'er me viu rindo sem dizer nada, ficou magoada e lágrimas escorreram. Ai, pare de chorar. Você entendeu mal. Como assim entendo mal? Xue'er parou de chorar imediatamente e olhou para mim. Aquela jovem se chama Kinyu, é a discípula que acabei de aceitar. Acariciei a cabeça de Xue'er e ri baixinho. Te julguei mal, meu marido. Xue'er ouviu que tinha me julgado mal. Então abaixou a cabeça, como uma criança que fez algo errado, e disse baixinho, tudo bem. Eu sorri. Então, meu marido pode me beijar. Xue'er levantou a cabeça e me olhou com expectativa nos olhos. Assenti, e meus lábios tocaram suavemente a testa de Xue'er. Ah, essa sensação! Senti meu rosto corar. Não pude evitar engolir saliva. Xixi, Xue'er fez bico feliz. Depois saiu do quarto pulando e saltando de bom humor. Depois que Xue'er saiu, finalmente suspirei aliviado. Em um pavilhão elegante, um homem de meia idade observava calmamente o painel de energia à sua frente, bebendo chá. Líder do clã, tem um assunto importante a relatar. Um velho de barba branca apareceu diante do homem de meia idade e se curvou. Fale, disse o homem de meia idade sem levantar a cabeça. A seita Xun Yuan foi exterminada. O velho de barba branca hesitou e, baixando a voz, perguntou, o quê? Quem fez isso? O homem de meia idade levantou-se de repente, olhando para o velho de barba branca com um olhar feroz. A aura de Zhou Shen era terrivelmente poderosa. A seita Xun Yuan era sua seita subordinada, e os tributos anuais eram muito maiores do que os de outras seitas subordinadas. Pode-se dizer que a seita Xun Yuan era sua ferramenta de lucro, mas essa ferramenta foi destruída. Como ele não poderia ficar indignado?
Foi a seita Vento e Neve que fez isso. O velho de barba branca gaguejou, seita Vento e Neve. A voz do homem de meia-idade era fria e pesada. Mas ele rapidamente se acalmou. Ser capaz de exterminar um especialista do ápice do Reino Céu Profundo significava que a força da seita Vento e Neve não era simples. Grande ancião, leve alguns outros anciões do reino de retorno ao clã para a seita Vento e Neve, se eles concordarem em pagar as 1000 pedras espirituais de grau superior anualmente. Então deixe-os herdar a posição da seita Xuan Yuan. Se não concordarem, então exterminem-nos. Um olhar cruel brilhou nos olhos do homem de meia-idade. Sim, líder da seita. O grande ancião assentiu repetidamente e partiu. Seita Vento e Neve? Tudo num raio de 1000 quilômetros está sob meu controle. Mas nunca ouvi falar desta seita. O homem de meia-idade sentou-se novamente, franzindo a testa enquanto pensava, sentindo uma vaga inquietação no coração. Então balançou a cabeça. Provavelmente estava pensando demais. Na Cidade do Vento, todos tinham sorrisos no rosto. Nesse momento, 5 figuras apareceram no céu, cada uma emanando uma força avassaladora. Onde estão os membros da seita Vento e Neve? Por que não vêm nos receber imediatamente? O velho de barba branca usou sua energia espiritual para amplificar sua voz. Meu Deus! São pessoas da seita dos 10.000 elefantes, uma seita de alto escalão. Alguém na multidão exclamou. O quê? Seita de alto escalão? Isso significa que é ainda mais forte que a seita Xuan Yuan? A situação da seita Vento e Neve é difícil. Perguntei com um sorriso. Vocês estão me procurando. Os 5, ao me verem aparecer de repente, e ainda flutuando no ar, ficaram surpresos. Este homem também está no reino de retorno ao clã. O velho de barba branca perguntou friamente. Você é o líder da seita Vento e Neve? Respondi com indiferença. Sou eu. Já que é o líder, não vamos perder tempo com rodeios e vamos direto ao assunto. Você exterminou a seita Xuan Yuan, e a seita Xuan Yuan é uma seita subordinada à nossa seita. A rigor, deveríamos massacrá-los e destruir sua seita Vento e Neve. Mas nosso líder da seita, em sua grande misericórdia, diz que enquanto a seita Vento e Neve concordar em pagar 1000 pedras espirituais de grau superior anualmente, nossa seita deixará o passado no passado. Após ouvir as palavras do grande ancião, sorri e perguntei, e se eu não pagar? Não pagar? Então só nos resta agir e exterminar sua seita Vento e Neve. Acho que você é um homem inteligente. E deve fazer a escolha inteligente. A ameaça no tom do grande ancião era extremamente óbvia. Lá embaixo, os cidadãos da Cidade do Vento estavam cheios de preocupação. Seu julgamento está realmente correto. Sou realmente um homem inteligente. Assenti e elogiei. Então pretendo exterminar sua seita dos 10.000 elefantes, para evitar que vocês fiquem pulando na minha frente todos os dias, o que é muito irritante. Ao ouvir minhas palavras, os 5 anciões instantaneamente riram com raiva. Quem diria que o líder da seita Vento e Neve é um idiota? Mesmo que você esteja no reino de retorno ao clã, e daí? Você precisa enxergar, está enfrentando 5 cultivadores do reino de retorno ao clã. O olhar do grande ancião gradualmente se tornou gelado. Reino de retorno ao clã. Pisquei, e então acenei com as mãos repetidamente. Não, não, não. Quem disse que eu estou no reino de retorno ao clã? Os 5 anciões ficaram atonitos por um momento. Se não é o reino de retorno ao clã, seria o reino Abelha Rainha? O olhar deles agora estava cheio de cautela. O grande ancião então perguntou respeitosamente, posso perguntar qual é o seu reino? Mas eu apenas sorri e permaneci em silêncio. A aura que eu mostrava era exatamente a força do primeiro nível do reino de abertura da fonte. Os 5 anciões instantaneamente sentiram uma enorme humilhação. Puta merda. Está suprimindo seu reino para o primeiro nível do reino de abertura da fonte para lutar? Isso é puro desprezo por nós. Garoto arrogante. Deixe-me ensinar boas maneiras a você. Os 5 cultivadores do reino de retorno ao clã revelaram sua cultivação e avançaram furiosamente contra mim. E eu apenas balancei minha mão casualmente, mandando os 5 voando dezenas de milhares de zan para longe, colidindo contra uma grande montanha. Os 5, vendo que meu golpe casual tinha tamanho poder, ficaram extremamente apreensivos. Neste momento, eu não queria mais atacar, afinal, manter 5 cultivadores do reino de retorno ao clã como mão de obra. Por que não? Exatamente, estou construindo minha seita e preciso de muita mão de obra e recursos. Vou começar tomando sua seita dos 10.000 elefantes como alvo. Então,
movendo meu corpo, desapareci, deixando os 5 anciões cravados na montanha. Naquele momento, dentro da seita dos 10.000 elefantes, Feng Ming, o líder da seita dos 10.000 elefantes, sentiu repentinamente uma inquietação. Após pensar por um momento, pegou um talismã de transmissão para perguntar ao grande ancião como estavam as coisas. Mas antes mesmo de usar o talismã de transmissão, uma enorme fenda foi rasgada no céu, e então uma figura elegante emergiu dela. Feng Ming, da seita dos 10.000 elefantes, vem aqui me explicar. Minha voz se espalhou por toda a seita dos 10.000 elefantes. Todos os cultivadores da seita olharam para mim. Quem é esse? Ousa chamar o líder da seita pelo nome. Quem é você? Um cultivador da seita dos 10.000 elefantes voou para a frente de mim e perguntou, franzindo a testa. Você é Feng Ming? Bocejei e lancei um olhar para o homem. Não sou o líder da seita. Sou Zhang, o vice-líder da seita dos 10.000 elefantes. Zhang respondeu com a testa franzida. É o vice-líder. Ah, o vice-líder chegou. Esse garoto está ferrado. Os membros da seita dos 10.000 elefantes estavam muito animados. Isso porque Zhang estava no pico do reino de retorno ao clã. Olhei para o homem à minha frente com grande desagrado. Hoje vim apenas para ver Feng Ming. Os outros, não atrapalhem, ou será morte sem perdão. Assim que disse isso, todos no seita Vanxian ficaram inicialmente perplexos, depois se enfureceram. Nossa! Muito arrogante! Você nunca sofreu nas mãos da sociedade, vice-líder. Vamos acabar com ele. Zhang claramente foi provocado pelas minhas palavras, seus olhos mostraram intenção de matar, e sua voz ficou fria. Eu aconselho o senhor a pensar bem antes de falar, caso contrário, antes que terminasse a frase, eu já lhe dei um tapa. Não tinha paciência para conversar com eles, só queria resolver rápido. Então, uma aura poderosa explodiu de mim. Feng Ming, se você não aparecer agora, não me culpe por arrasar esta seita. As pessoas da seita Vanxian ficaram atordoadas com minha aura. Então alguém voou até na minha frente. Você apenas matou um cultivador no pico do retorno ao clã com um golpe. Achando que é invencível? Saiba que ele é um mestre marcial do vento. Matar alguém no pico do retorno ao clã também é simples para ele. Isso depende se você tem essa força. Feng Ming bufou friamente, transformou-se em um arco-íris branco e avançou para mim com uma aura avassaladora. O líder agiu. Acabe com ele. Líder, mostre a eles que a seita Vanxian não é fácil. Os cultivadores da seita Vanxian, ao ver Feng Ling agir, instantaneamente se animaram, varrendo a derrota anterior. Ao ver isso, soltei um riso de escárnio, peguei-o casualmente, e a forma de Feng Ling parou instantaneamente. Então eu o joguei, e Feng Ling foi arremessado contra uma montanha alta, perfurando 5 montanhas. Os cultivadores da seita Vanxian ficaram atônitos ao ver isso. Isso ainda é humano? Matou um mestre do mestre marcial do vento com um movimento. Olhei para os cultivadores da seita Vanxian e agitei a mão casualmente. Já plantei a escrita do pecado em vocês. Se fizerem coisas que ferem o céu e a razão, a escrita do pecado será ativada. No final, vocês morrerão em agonia. Dito isso, eu recolhi todos os tesouros da seita Vanxian para dentro do espaço dimensional, e parti com elegância, deixando apenas os cultivadores da seita Vanxian com expressões amargas. Depois de voltar para a cidade Feng, construí um portão de teletransporte fora da cidade para levar as pessoas até o local onde construiriam uma nova cidade. Feito isso, voltei para a seita Finsui e fiz um inventário dos tesouros confiscados da seita Vanxian, totalizando mais de 10.000 pedras espirituais de vários graus. Refleti um pouco e decidi aumentar a renda mensal de cada pessoa em mais uma moeda de ouro. E também aumentar um pouco mais os benefícios. Planejado isso, me senti muito mais leve. Quando estava prestes a relaxar e descansar, vi Xueir sentada no beiral de um pavilhão, balançando suas pernas brancas e compridas, com uma expressão preguiçosa, olhando de vez em quando. Para alguém que estava despertando o corpo dão de 9 transformações. Fui cumprimentar Xueir e sentei-me com ela para conversar sobre o futuro. Olhando para Xueir, que estava cada vez mais bonita, meu coração começou a brotar sentimentos juvenis. Dias depois, Bei Yuan colou uma nova lista no quadro de técnicas. Muitas pessoas, ao verem o novo anúncio, ficaram eufóricas. Nossa, todos os benefícios aumentaram! E ainda tem muitos outros benefícios pela frente. Vendo isso, todos se alvoroçaram novamente e agradeceram a Bei Yuan com reverências. Não precisam me agradecer. Só estou seguindo ordens. Isso tudo são decisões do meu mestre.
Bei Yuan rapidamente acenou com as mãos, enquanto internamente admirava ainda mais seu mestre. Obrigado, seita Feng Shui. Obrigado, líder. Viva a seita Feng Shui. Viva o líder. Jin, parabéns ao hospedeiro por receber a fé de todos. Contribuição de seita obtida, 30.000. Saldo atual de contribuição de seita, 50.000. No quarto do pavilhão sul, ao ouvir tantas contribuições adicionadas, senti que tudo valeu a pena. No entanto, meu rosto franziu instantaneamente. Sistema. Vou te perguntar uma coisa. O quê? Fala logo. O sistema está ocupado. A voz do sistema soou impaciente. Por que você não me deu a recompensa por destruir a seita Vanxian desta vez? Não me diga que esqueceu de novo. O sistema realmente esqueceu. Então o que está esperando? Mande logo. Não pude evitar de me sentir orgulhoso. Durante esses mais de 10 anos, o sistema sempre me sacaneou. Agora finalmente consegui fazê-lo engolir seco. Jin, parabéns ao hospedeiro por aniquilar a seita Vanxian. Parabéns por receber 10.000 de contribuição de seita. Saldo atual de contribuição de seita, 60.000. Depois de resolver tudo, decidi dar uma olhada no andamento da construção da muralha. Quando as pessoas me viram chegar, me cumprimentaram com reverências. Todos demonstraram respeito sincero. Subi em uma seção alta da muralha em construção e pisei nela. É bem sólida. Mestre, parece que tem alguém ali na frente. Bei Yuan apontou para a frente de repente. Olhei na direção e vi claramente um jovem de roupas pretas, coberto de sangue, com a respiração fraca, como se fosse desmaiar a qualquer momento. Concentrei meu olhar. Esta pessoa é... Olhando para o jovem diante de mim, meu coração estremeceu. Esta pessoa tem um corpo da espada celestial pura. Este é um dos corpos poderosos da época. O jovem chegou ao pé da muralha e disse com dificuldade, salve-me. Então agitei a mão. O jovem foi diretamente para cima da muralha, caiu sentado sem forças nas pernas, e perguntei, como você ficou assim? Enviei um pouco de energia espiritual para ele, e sua cor melhorou. Obrigado, predecessor. Após recuar, a expressão do jovem exibiu raiva, misturada com tristeza. Após hesitar um pouco, o jovem finalmente respondeu, meu nome é Li Xuan, o jovem mestre do Solar Feng. Ontem, minha família foi massacrada por bandidos sem lei. Só eu sobrevivi em todo o solar. Ao dizer isso, Li Xuan pareceu lembrar de algo. E, sem mais delongas, deu um tapa no próprio rosto, deixando todos os presentes perplexos. Muito obrigado pelo resgate de todos. Preciso ir, senão acabo atrasando vocês. Dizendo isso, Li Xuan tentou se levantar para partir. Mas eu o segurei firmemente. Este é um dos corpos mais poderosos do mundo. Como poderia deixá-lo escapar das minhas mãos? Deixar que outros o identifiquem? Vou cuidar disso para você. Dei um leve tapinha no ombro de Li Xuan, com uma expressão despreocupada. Ele ia falar algo. Quando, de repente, um grupo de pessoas empoeiradas se aproximou ao longe. Todos se afastem, o mestre vai começar a se exibir. Eu estava na borda da muralha, observando, lá embaixo, havia pelo menos uma centena de cultivadores, incluindo 3 do Reino do Vento da Morte. Li Xuan, por que está fugindo? Sabendo que não consegue escapar, encontrou esses 3 para te proteger. O homem na frente zombou. Então, olhou para Ling Feng e os outros 2, mas as pessoas que você trouxe também não são páreo. Ao ver aquele homem, Li Xuan ficou furioso. Suas mãos se fecharam em punhos. Foi aquele homem que matou seus pais. O líder do grupo ia provocá-lo novamente. Quando foi repentinamente arremessado para longe por uma energia espiritual extremamente poderosa. Eu não aguentei mais e agi sem demora. Agora, meu lema é, menos conversa, mais ação. O líder arremessado rapidamente se recontos. Quem é você? Dei um sorriso frio. Vocês não são dignos de saber quem sou. O líder, irritado com minhas palavras, investiu contra mim como um meteoro. Vendo sua fúria descontrolada, comecei calmamente a executar uma técnica de formação de areia. Com um estrondo, uma pressão avassaladora se manifestou, e o líder, junto com a centena de cultivadores, caiu de joelhos no chão, imóvel. Bei Yuan e Li Xuan, ao lado, ficaram chocados, nunca haviam sentido uma pressão tão intensa. Enquanto isso, nas sombras, 3 cultivadores do Reino da Terra, vestidos de preto, também se ajoelharam, trocando olhares entre si. Era possível ver o choque nos olhos de cada um, aquela pressão era ainda mais aterrorizante que a do seu próprio soberano. Naquele momento, em um pavilhão distante, mestre do pavilhão, consegue deduzir quem é.
Um ancião de vestes brancas perguntou a um ancião que parecia um imortal. O ancião, chamado de mestre do pavilhão, esboçou um sorriso amargo, revelando sua própria cultivação. O ancião de branco ficou atônito. Seu rosto estava cheio de surpresa e choque, pois o mestre do pavilhão era um dos mais poderosos da época. E tinha o título de mestre da adivinhação, mas, ao tentar sondar os desígnios celestiais, sofreu o contra-ataque do caminho celestial. Agora, sua cultivação caiu diretamente 2 reinos, do reino imortal para o reino santo. O ancião de branco olhou para aquela direção e ficou profundamente abalado. Após um longo tempo, retirei minha pressão e olhei friamente para baixo. A centena de cultivadores estava toda caída no chão, seus meridianos completamente destruídos, reduzidos a inúteis. Bei Yuan e Li Xuan suspiraram aliviados. Só então perceberam que estavam encharcados de suor. Os 3 cultivadores do Reino da Terra, após se entreolharem, partiram direto para o Império Dakin. Muito obrigado pela vida salvadora, senhor. De repente, Li Xuan se ajoelhou e bateu a cabeça, soluçando. Levante-se. Não foi nada além de um pequeno gesto. Ajudei Li Xuan a se levantar. A propósito, gostaria de se juntar à minha seita Vento e Neve? Sim, eu aceito. Li Xuan assentiu energicamente. E se ajoelhou novamente. Mestre, receba esta reverência do seu discípulo. Ha 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 ha. A partir de agora, você é o 3º discípulo da seita Vento e Neve. Assenti com satisfação e ajudei Li Xuan a se levantar. Em seguida, levei todos de volta à seita. Ao chegar, vi Xue'er na porta, com o rosto cheio de preocupação. Quando me viu chegar, as lágrimas escorriam sem parar. Você não faz ideia do susto que me deu. Eu vi aquela comoção e pensei que algo tinha acontecido com você. Olhei para o rosto de Xue'er coberto de lágrimas e não pude deixar de sentir dó. Estou bem, Xue'er. Não se preocupe. Bei Yuan se aproximou e contou a Xue'er o que tinha acontecido. Depois de ouvir, Xue'er mudou completamente. Ela se aproximou, enrolou os braços no meu pescoço e sussurrou. Marido, você foi tão imponente agora há pouco. Xue'er adorou. Vendo Xue'er assim, fiquei com uma coceira nos dentes de raiva. Se não fosse pela lei de proteção aos menores, eu já teria resolvido isso com você. Nos dias seguintes, eu ensinei cada um dos 3 discípulos de forma diferente. De acordo com as características de seus corpos, planejei diferentes treinos para cada um. Os 3 não me decepcionaram. Naqueles dias, todos conseguiram avançar para o reino do despertar espiritual. Assenti e sorri levemente para eles. Então, tirei uma pilha de armas divinas do meu anel espacial. Escolham suas armas divinas. É um presente do mestre para vocês. Os 3 ficaram boquiabertos. Essa pilha toda são armas divinas? Puxa, devem ter umas dezenas aqui. Lá fora, uma arma divina poderia causar disputas entre seitas de ponta, impérios ou seitas imortais. Mas, diante do mestre, elas estavam amontoadas no chão como repolhos podres. Vejam rápido qual preferem, ou 2, 3, não importa. Ter tantas armas divinas é um problema. Essa cena fez os 3 piscarem os olhos. Mestre, essas são armas divinas. Por que está sendo tão casual? Li Xuan e Qin Yu rapidamente superaram o choque interno e cada um escolheu uma arma divina, manuseando-a. Bem, já que todos pegaram suas armas divinas, sigam-me. Vou recolher todas as armas no anel espacial. Antes de terminar de falar, fui interrompido por uma voz etérea. O período de 100 anos chegou. O ranking dos corpos mais fortes do céu está prestes a aparecer. Neste momento, os olhos do mundo inteiro se voltaram novamente para o céu. Inúmeros cultivadores não conseguiam mais esconder sua empolgação, afinal, esta era uma oportunidade que surgia uma vez a cada milênio. Que empolgante! Será que conseguirei entrar? Disse Qin Yu com o rosto cheio de excitação. É verdade, será que nós 3 conseguiremos entrar no ranking? Disseram os outros 2 também animados. Ao ouvir a conversa dos 3, de repente, meus lábios se contraíram. Vocês 3 são os corpos mais fortes do mundo. Como poderiam não entrar no ranking? Após esperar por um quarto de hora, um enorme ranking apareceu no céu, começando do 100º lugar como de costume. Conforme o ranking era divulgado um a um, percebeu-se que muitos jovens cultivadores poderosos haviam surgido neste século. Ah, irmão Li, você é o 5º lugar. Bei Yuan disse animado. Li Xuan também ficou surpreso, nunca imaginou que entraria no top 10. Ao lado, Qin Yu também mostrou um olhar de aprovação. Eu parecia indiferente, tudo estava dentro das expectativas. O ranking dos corpos mais fortes do céu continuou a ser divulgado.
Kim Yu ficou atonita, ela também havia entrado no ranking. No Império Dakin, um homem de porte imponente olhou para o ranking no céu e ficou pasmo. Murmurou atordoado, Yuir, você finalmente cultivou. Espero que seu mestre possa protegê-la por toda a vida, sem preocupações. À medida que os nomes eram anunciados um após o outro, os olhos de todos se fixaram no primeiro e no segundo lugar. De repente, arregalei os olhos. Era Shueir. Quando o mundo viu o segundo lugar, todos ficaram chocados. O quê? Existe uma raça de bestas divinas? Neste século, uma besta divina nasceu. Caramba, mestre! A mestre está em segundo lugar, disse Beiyuan com os olhos cheios de choque. Sistema, você sabe o que está acontecendo? Até o dragão azul e a tartaruga negra só ficaram em sétimo e oitavo. Como Shueir está em segundo? Hospedeiro, respondendo ao hospedeiro. Porque os corpos do chamado dragão azul e tartaruga negra não são os originais, seu sangue é muito ralo e seu poder não é forte. Já Shueir é da pura raça divina das asas brancas, e ainda é a rainha entre eles, naturalmente mais forte que os outros. Depois de ouvir a explicação do sistema, entendi. Foi quando o ranking dos corpos mais fortes do céu começou a revelar o primeiro lugar. Assim que o ranking apareceu, o mundo inteiro se alvoroçou novamente. Meu Deus! O que é esse Ling Feng? Ele é o primeiro no ranking de riqueza do céu e também o primeiro no ranking dos corpos mais fortes do céu. Dentro do templo Ling Feng. Quando vi o primeiro lugar, fiquei atordoado. Sistema, o que está acontecendo? Mesmo que meu poder seja invencível. Caramba, nunca vi um sistema tão descarado. Enquanto isso, na montanha Tianyun, a alguns quilômetros do templo Ling Feng, ouviu-se um som de espaço se rompendo. A montanha Tianyun expeliu uma aura que se espalhou por um bom tempo antes de se acalmar. Em seguida, uma figura alta e graciosa apareceu em uma pedra lisa no topo da montanha. A seda roxa grudada em sua pele reluzente deixava entrever sua beleza. Seu rosto deslumbrante abriu os olhos preguiçosamente. Revelou olhos avermelhados e extremamente sedutores. 3.000 anos. Finalmente rompi o selo daquele maldito monge taoísta. Ao dizer isso, a expressão de Tianyu ficou um pouco feia. Mas aquele maldito monge me surpreendeu, sendo alguém que não sentiu nenhuma emoção diante de mim. Que raiva! Que raiva! Que raiva! Só de pensar em Tianyu fico irritada. Espero não encontrar mais pessoas assim. Mas o que Tianyu não sabia é que, não muito tempo depois, ela encontraria novamente. Dentro do templo Ling Feng, eu e Shueir estávamos sozinhos em um quarto. Marido, você ainda me ama? Shueir mordeu os lábios vermelhos. Seus olhos espirituais fitaram os meus. Claro que sim, eu assenti e respondi afirmativamente. Então por que você não tem ficado conosco ultimamente? Shueir franziu a testa e questionou. Meu olhar ficou hesitante. Olhe para mim, Shueir gritou delicadamente. Suspirei, olhei nos olhos de Shueir e expliquei. Shueir, ultimamente estive ocupado preparando os assuntos do templo, então estive muito atarefado. Você pode perdoar seu marido? Desculpe, marido te acusou injustamente de novo. Shueir hesitou por um momento, então falou baixinho, sentando-se ao meu lado um pouco culpada. Essa sensação. Hehe. Fechei rapidamente os olhos e respirei fundo, reprimindo com todas as forças os sentimentos dentro de mim. Shueir, você pode descer primeiro? Shueir não entendeu, mas obedientemente sentou na cama. Não pude deixar de suspirar aliviado. Quase cometi um crime. Marido, que tal eu fazer macarrão para você? Como meu pedido de desculpas, disse Shueir me olhando. Pode ser. Até porque estou com um pouco de fome. Assenti com um sorriso. Assim que Shueir ouviu, ficou feliz. Marido, espere um pouco. Vou cozinhar macarrão para você. Dito isso, Shueir saiu saltitando do quarto. Não demorou muito, Shueir entrou com uma tigela de macarrão. Marido, o macarrão que fiz está gostoso, né? Vem comer. Shueir colocou o macarrão na mesa. Beleza, vou provar o macarrão da Shueir. Sorri, sentei-me à mesa, peguei os hashis e coloquei o macarrão na boca. Shueir apoiou o rosto nas mãos e olhou para Ling Feng cheia de expectativa. Está bom, delicioso. Fiquei balançando a cabeça em elogio. Em seguida, começou a enfiar o macarrão na boca. Shueir ouviu e imediatamente riu, sentindo a pedra que pesava em seu coração finalmente cair. No entanto, neste momento, sorriu amargamente por dentro. Por que este macarrão é tão ruim? Mas não há o que fazer. O macarrão feito pela minha própria esposa com todo carinho, por mais ruim que seja, tenho que comer. Uau, as lágrimas escorrem sem controle.
Marido, por que você está chorando? Schweyer pergunta apressadamente. Porque o macarrão que a Schweyer cozinhou é delicioso demais. Limpo as lágrimas e digo, então, daqui a pouco, vou cozinhar outra tigela. Schweyer imediatamente cora de alegria. Ao ouvir isso, quase vômito. Não, não, esta tigela já me deixou satisfeito. Apresso-me a balançar a cabeça. Schweyer faz um ó, mas não percebe nada de estranho. Ela me observa comer o macarrão com um rosto cheio de felicidade. Depois de terminar, Schweyer, diligente, leva a tigela de volta à cozinha. Depois de ser atormentado por Schweyer por um bom tempo, caio na cama e durmo. Na cozinha, ainda há alguns fios de macarrão na tigela que não foram comidos. Schweyer, não suportando o desperdício, pega os achis e leva os fios à boca. Assim que coloca o macarrão na boca, Schweyer o cuspiu imediatamente. Seu rostinho lindíssimo se franze todo. É duro e salgado. Que horrível! Schweyer começa a duvidar da vida. Como pode existir uma coisa tão ruim? Schweyer fica confusa no coração. Por que meu marido disse que estava gostoso? Depois de pensar um pouco, ela entende. Meu marido está sendo condescendente comigo, me incentivando, não querendo abalar minha confiança. Ao pensar nisso, Schweyer se sente imensamente comovida e finalmente entende por que meu marido estava chorando enquanto comia. Schweyer larga a tigela e vai até a porta do quarto, hesita por um bom tempo e só então empurra a porta e entra. Inclina-se. Seus lábios rosados e perfumados tocam os meus. Marido, você é tão bom. Na manhã seguinte, acordo lentamente, sem querer dou um bocejo. Que noite confortável dormi. Só quando me livro completamente do sono é que percebo que Schweyer está me abraçando, dormindo profundamente e docemente. Dou um sorriso leve e não a acordo. Com cuidado, removo a mão de Schweyer que está sobre mim, levanto-me, saio do quarto e depois reúno os discípulos para tratar dos assuntos recentes. Enquanto ouço atentamente os relatórios, Schweyer entra, espreguiçando-se lentamente. Os outros ficam pasmos ao vê-la. Neste momento, Schweyer está com um manto folgado, cabelos longos soltos e despenteados. Com uma expressão preguiçosa e um rubor no rosto, Schweyer abre seus olhos ligeiramente sonolentos e me olha. Fico um instante atônito. Marido, Schweyer chama com voz suave e meiga, dando passos leves até mim, fica na ponta dos pés e dá um beijo estalado no meu rosto. Fico meio besta. Foi tão de repente? Enquanto isso, os outros entram em pânico. Ah, isso. Será que ainda dá tempo de virar o rosto agora? Depois de se entreolharem, educadamente, se retiram. Desculpe, marido, disse Schweyer baixinho, com a cabeça ligeiramente inclinada, envergonhada. Fiquei surpreso com as palavras de Schweyer. Como ela sabia? Quando a vi, ela parecia preocupada. Ontem, ao levar a tigela de macarrão de volta para a cozinha, vi que ainda havia alguns fios no fundo e pensei que não podia desperdiçar. Então comi. Ao ouvir isso, ri na hora e disse, tudo bem, não precisa se sentir culpada. Afinal, é sua primeira vez. Pratique mais no futuro, e tudo ficará bem. Ouvindo meu consolo, a tristeza de Schweyer desapareceu instantaneamente. Ela se arrumou. Vamos descer a montanha e comer algo gostoso. Peguei a mão macia de Schweyer, rindo, e a levei de volta para o quarto. No coração, Schweyer sentiu uma alegria secreta, que não conseguia esconder no rosto. Seria a primeira vez que o marido a puxava pela mão? No quarto, segurei um pente com uma mão e acariciei os cabelos sedosos de Schweyer com a outra. Schweyer ficou sentado em silêncio, deixando-me pentear seu cabelo. Pronto. Fiz um penteado bonito para Schweyer. Ela olhou no espelho e sorriu, balançando levemente a cabeça. Olhando o penteado de diferentes ângulos, o sorriso em seus lábios crescia cada vez mais. Vamos descer a montanha e comer algo gostoso. Peguei a mão de Schweyer e disse. Ela assentiu e se levantou. Nesse momento, uma voz etérea e maravilhosa veio do céu. Mudança na primeira seita do céu e terra. O ranking das seitas mais fortes do caminho celestial foi atualizado. Fiquei surpreso. Não era a mesma voz do ranking celestial das 2 vezes anteriores? Jim, lembra o hospedeiro. Quando a seita mais forte do continente te anila ao mudar, o ranking será atualizado. A voz do sistema ressoou na minha mente. Levei Schweyer para fora e olhei para o céu. Nesse momento, um enorme ranking apareceu. Poxa, o ranking das seitas mais fortes do caminho celestial apareceu. Isso significa que o panteão foi ultrapassado por outra seita. Nossa, qual seita é tão foda? Não será o Vento e Neve? Se for ele, então quem é ele? Nesse momento, as pessoas no mundo começaram a comentar. Dentro do panteão,
O mestre do panteão olhou para o ranking no céu com o rosto escurecido de raiva. Porra! Quem ousou roubar o primeiro lugar do meu panteão? Logo, os nomes do ranking começaram a aparecer. 10º lugar, Seita Demônio Celestial, Clã Demoníaco. O 10º lugar não mudou. Sim, o mesmo de sempre. 9º lugar, Palácio das 10.000 Flores, Clã Espiritual. O Palácio das 10.000 Flores caiu para o 9º? Afinal, são todas garotas frágeis. 8º lugar. Salão de Shura, Clã Demoníaco. O Salão de Shura pode substituir o Palácio das 10.000 Flores. 7º lugar, Seita da Espada, Raça Humana. 6º lugar, Seita da Terra, Raça Humana. 5º lugar, Panteão dos 10.000, Raça Humana. Quando este ranking foi divulgado, todos ficaram chocados. Panteão dos 10.000. A seita número 1 por mais de 500 anos caiu para o 5º lugar. Isso. É simplesmente inacreditável. Naquele momento, dentro do Panteão dos 10.000, o mestre do panteão ficou atordoado ao ver o ranking. Um guarda ao lado se aproximou e perguntou: Mestre, todos estão reunidos. Quando partimos? Partir lugar nenhum. Droga! Como vocês treinaram por mais de 500 anos? Deixarão-me cair para o 5º lugar. Lutar. Dá para lutar. O mestre do panteão, furioso, continuou a divulgar o ranking. 4º lugar. Palácio Demoníaco, Raça Demoníaca. 3º lugar. Seita Explosão Celestial, Raça Humana. Puxa vida! A Seita Explosão Celestial, com apenas 3.000 anos, veio de trás e chegou ao 3º lugar. 2º lugar. Seita Imortal do Universo Celestial, Raça Humana. 1º lugar, Seita Imortal Sagrada, Clã Espiritual. Assim que o 1º lugar foi anunciado, chocou o mundo inteiro. Seita Imortal Sagrada. É a seita fundada há 100 anos pelo Clã Espiritual, com toda a força do clã. Quem diria que em apenas 100 anos alcançaria a mais forte seita do céu original? Marido, por que nossa seita não está na lista? Schwer perguntou, olhando para o ranking no céu. Não importa. Eu vou ficar em 1º lugar no ranking de batalhas mais tarde. Eu sorri. É normal não estar no ranking, afinal a seita Vento e Neve está apenas começando. Mas já que não podemos entrar no ranking das seitas. Eu disse a Schwer que a seita estava começando, então era normal não estar no ranking. Já que não podemos entrar no ranking das seitas, vou ficar em 1º no ranking de batalhas para me divertir um pouco. Meu marido é o melhor. Schwer sorriu para mim, cheia de orgulho. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos descer para a cidade e comer algo gostoso. Eu também sorri e, junto com Schwer, me teleportei para a cidade Fênix. Patrão, 2 tigelas de Wantan. Levei Schwer a uma barraca de Wantan e nos sentamos. Pode deixar, já vou. O patrão respondeu de longe. Pouco depois, ele trouxe 2 tigelas de Wantan. Sirvam-se, comam com calma. Schwer, ansiosa, pegou uma tigela e começou a comer, com um sorriso satisfeito no rosto. Delicioso! Schwer engoliu um Wantan antes mesmo de terminar o anterior, com a boca cheia. Eu sorri vendo-a comer e empurrei minha própria tigela para ela. Marido, não vai comer. Schwer olhou para mim e perguntou. Gosto de ver você comer. Eu ri. Provam também? É muito bom. Schwer pegou um Wantan e o levou à minha boca. Eu ri, comi e elogiei. Realmente muito bom. Schwer sorriu. Então continuou a devorar a grande tigela de Wantan. Nesse momento, um velho passou correndo pela rua, gritando. Puxa vida! Jovem sem virtude marcial, perseguindo um velho cultivador de 69 anos. Mas antes que o velho pudesse continuar, os perseguidores atiraram uma pedra de longe, acertando seu pé. Ele tropeçou e quase caiu. Puxa, fui descuidado. Não consegui desviar. Jovem, tenha juízo. Fim. O velho cultivador usou algum artefato e desapareceu num piscar de olhos. Os perseguidores pararam. Eram Bei Yuan e os outros. Bei Yuan, o que vocês estão fazendo aqui? Eu perguntei, recolhendo a espada. Eles se assustaram, mas rapidamente vieram fazer uma reverência. O que vocês estavam fazendo agora há pouco? Aquele velho é um vigarista, chamado Mamou Gogo. Ele se auto-intitula grão-mestre da seita do Tai Chi da forma mista Yuan. Diz para as pessoas praticarem boxe para exercitar o corpo, mas eu vi que na verdade machuca e prejudica a saúde. Fiquei indignado e fui dar uma lição naquele velho, mas não esperava que ele conseguisse fugir tão bem. Bei Yuan explicou. Eu balancei a cabeça. Fez bem. Depois, apontei para os assentos ao lado e disse. Sentem-se todos. O mestre vai pagar Wantan para vocês,
como recompensa. Muito obrigado, mestre. Eles riram, fizeram uma reverência e se sentaram rapidamente. Em seguida, olhei para longe e toquei levemente com o dedo. A quilômetros de distância, alguém sentiu de repente uma dor intensa por todo o corpo. Ao examinar, ficou chocado. Todos os seus meridianos estavam rompidos, sua energia espiritual se dissipara, e ele já não passava de um inútil. Depois de comer, levei todos de volta ao Templo da Neve e do Vento, no quarto sul. Deitei suavemente adormecida Xueer na cama e suspirei aliviado. Mestre, chamou a voz de Beiyuan do lado de fora. Abri a porta, e Beiyuan viu que Xueer estava dormindo. Então, baixou a voz e disse, entregando-me um mapa. Mestre, este é o diagrama da distribuição das forças no estado das nuvens sombrias, de Ningyao, explicou Beiyuan. Bom, obrigado pelo trabalho. Peguei o mapa e acenei com a cabeça, olhando então para Beiyuan. Você não gosta de Qin Yu? Tenho notado que você fica olhando fixamente para ela ultimamente. Ao ouvir isso, Beiyuan ficou vermelho e disse apressadamente, Mestre, tenho algo a fazer, já vou indo. E num piscar de olhos, desapareceu. Então sorri e pensei, esse garoto é mesmo cabeça dura. Na manhã seguinte, no quarto sul, acordei lentamente. Para minha surpresa, Xueer estava deitada sobre mim, seu rostinho macio encostado no meu, seus cabelos enroscados em meu pescoço. Ao mesmo tempo, um perfume suave roçava a ponta do meu nariz. Engoli discretamente a saliva e, em seguida, usei minha energia espiritual para me separar de Xueer. Levantei-me da cama, peguei a água sobre a mesa e bebi avidamente. Só quando terminei toda a água é que soltei um suspiro. Olhei para o corpo delicado de Xueer. Caramba, quase caí nessa. Depois de me acalmar, sentei-me à mesa de trabalho e peguei o mapa que Beiyuan me dera. A construção da cidade estava a todo vapor. Os benefícios já estavam quase todos implementados, mas ainda faltava muito para enriquecer o povo. Por isso, decidi construir um banco após a conclusão da cidade. Ele serviria para emprestar dinheiro a todos que quisessem empreender. E o rumo dos negócios estava justamente no mapa em minhas mãos, que registrava em detalhes a distribuição das cidades e forças do estado das nuvens sombrias. Na ocasião, eu faria um planejamento para promover a prosperidade e o crescimento do Templo da Neve e do Vento. Em seguida, guardei o mapa e me preparei para sair. Precisava encontrar especialistas de várias áreas para se juntarem ao templo. Só então poderia recrutar discípulos. Antes de partir, deixei um bilhete ao lado de Xueer para que ela não ficasse brava comigo novamente. No topo de um pico no sul do continente, erguia-se um imenso forno de alquimia. 998ª vez. Mais um elixir sagrado. Diante do forno, um velho de manto preto olhava para a pílula dourada em sua mão e sorria amargamente. Em seguida, guardou aquele elixir sagrado em sua bolsa de armazenamento e retirou várias ervas espirituais para colocar de novo no forno. Não acredito! Na 999ª tentativa, ainda não vou conseguir refinar uma pílula imortal, gritou o velho com raiva, ativando sua energia espiritual como fogo para continuar a alquimia. Depois de um longo tempo, o forno se abriu novamente. O resultado ainda era um elixir sagrado. Droga! 999 tentativas e nada. Não vou mais refinar. Rugiu o velho. Então, balançou seu manto preto e se preparou para partir. Naquele instante, uma voz soou. Velho, espera aí. Quem? Como ousa me chamar de velho? Quer morrer? O velho se virou e rugiu. Já estava irritado o suficiente por não conseguir refinar uma pílula imortal após 999 tentativas. E agora ainda alguém o chamava de velho. Como não se enfurecer? O velho olhou na direção da voz. E viu que eu estava sentado no topo do forno de alquimia. Foste tu que me chamaste de velho? Perguntou o velho, furioso. Não fui? Encolhi os ombros. Droga! Eu tenho apenas 300 anos, estou no auge da vida. Velho coisa nenhuma! Gritou o velho, liberando instantaneamente toda a sua poderosa aura no auge, sua intenção assassina se dirigindo a mim. No entanto, mantive a expressão inalterada, sorrindo alegremente para ele. Quando seu ataque aterrorizante estava prestes a me atingir, retirei uma pílula ainda mais dourada e brilhante do que o elixir sagrado que ele havia refinado. O velho interrompeu imediatamente o ataque. Em seguida, mostrou um espanto, olhando de soslaio, os olhos cheios de choque. Caramba! Lenda dourada! E isso! O velho tremeu todo e gaguejou. Pílula imortal! Exclamou o velho. Pílulas imortais! Ele só vira 3 em toda a sua vida. Esta era a quarta, e sua qualidade era infinitamente superior às 3 que ele vira.
Quem é o senhor? O velho mudou de atitude e perguntou respeitosamente. Quando se pergunta o nome de alguém, não se deve primeiro dizer o próprio. Perguntei, sorrindo. É verdade, é verdade. Fui descortês. O velho bateu na própria cabeça repetidamente e disse, sou conhecido como o sábio da alquimia. Dispenso o título, meu sobrenome é Gol. Quem é o mestre? Sábio da alquimia, cão? Meu canto da boca tremeu levemente. O velho também teve um leve tremor no canto da boca, mas, olhando para a pílula imortal em minha mão, só pôde sorrir amargamente. O senhor se diverte, então está tudo bem. Eu sorri e disse, sim, sim, foi falta de consideração minha. O velho batia na cabeça repetidamente e disse, sou conhecido como Santo da Alquimia, meu sobrenome é Gol. Não sei quem é o senhor, Santo da Alquimia, cachorro. O canto da minha boca se contraiu ligeiramente. O velho também contraiu a boca, mas após olhar para o elixir imortal em minha mão, só pôde sorrir amargamente. O que importa é que você esteja feliz. Está bem, chega de brincadeira. Eu sou Lin Feng, o mestre do clã Vento e Neve. Eu sorri e disse, olá, mestre Lin Feng. Por acaso este elixir imortal foi refinado pelo senhor? O idoso perguntou apressadamente, pois estava louco para refinar um elixir imortal. Eu assenti com a cabeça. Afinal, foi o sistema de check-in que me deu isso. Então, o senhor pode me ensinar a refinar elixires imortais? Os olhos do idoso estavam cheios de expectativa. Ensinar você a refinar elixires imortais? Pode. Mas você precisa prometer uma coisa. Brincando com o elixir imortal na mão, respondi. O que? Pode dizer. Entre para o clã Vento e Neve. O idoso hesitou ao ouvir a condição e não pôde deixar de perguntar. Só isso. Isso mesmo, só isso. Entre para o clã Vento e Neve, e eu ensino você a refinar elixires imortais. Assenti. Está bem. Aceito. Cão do Santo dos Elixires saúda o mestre. O cão do Santo dos Elixires rapidamente fez uma reverência para mim. Ótimo. A partir de agora você é o ancião de refinação de elixires do clã, responsável principalmente por ensinar os discípulos de refinação. Assenti satisfeito. Ainda tenho que ensinar discípulos. O cão do Santo dos Elixires ficou um pouco surpreso. Se não, quer que te ensine a refinar elixires imortais de graça. Olhei de relance para ele. O cão do Santo dos Elixires entendeu a lógica. Está bem, e concordou. Vamos lá, pegue. Com esses presentes você conseguirá refinar elixires imortais. Então tirei 5 livros de refinação de grau divino. E entreguei ao cão do Santo dos Elixires, que estendeu as 2 mãos para receber os 5 livros de refinação divina. Olhando para eles, senti uma grande emoção. Minha nossa, ele nunca viu tantos livros de refinação divina em toda a vida. Ele mesmo só tinha um livro de refinação santa. Obrigado, mestre. O cão do Santo dos Elixires fez uma reverência rapidamente. Aliás, também tem este saco de armazenamento, que pode aumentar a eficiência da refinação de elixires. Então tirei mais uma bolsinha. Cheinha como se estivesse cheia de coisas. O que é isso? O cão do Santo dos Elixires pegou a bolsinha e abriu. E de dentro explodiu uma luz dourada extremamente ofuscante. Ele ficou pasmo na hora. Dentro, na verdade, estavam todos elixires imortais. O cão do Santo dos Elixires olhou para mim, sentindo apenas admiração e mais admiração. Parece que ele entrou para um clã impressionante. Vamos! Vou levar você de volta ao clã Vento e Neve. Então levei o cão do Santo dos Elixires de volta ao clã. No salão sul do clã, Xuer segurava o bilhete que eu deixei, sentado em uma árvore grande à beira do lago, bocejando de tédio. Enquanto do outro lado do campo, Bei Yuan e sua mãe estavam de pé. Yuan, você já está crescidinho, está na hora de encontrar uma moça para se dedicar a ela. A mãe de Bei Yuan disse ao lado dele. O quê? Mãe, você não está enganada? Eu só tenho 17 anos, onde isso é crescidinho? Bei Yuan coçou a cabeça. Além disso, já tentei antes, não deu certo. O mestre estava certo, encontrar uma parceira é muito mais difícil que cultivar. Você procurou pessoas que nunca viu, claro que falhou. Pode tentar com alguém conhecido. Por exemplo, a moça Qing Yu é muito boa, disse a mãe de Bei Yuan. Olhando para Qing Yu, com um sorriso satisfeito no rosto. Mãe, você consegue perceber isso? Bei Yuan olhou surpreso para a mãe. De qualquer forma, a mãe gosta da menina Qing Yu, se apresse. Se conseguir, lembre de fazer um neto rápido. A mãe de Bei Yuan deu uns tapas fortes no ombro dele e voltou rapidamente para o quarto. Bei Yuan ficou sem graça e começou a pensar secretamente. Enquanto andava, viu
Qin Guo praticando esgrima. Olhando para ela, Bei Yuan se encheu de determinação e acelerou o passo na direção dela. Enquanto isso, Qin Guo também notou Bei Yuan. O que ele quer? Será que está vindo me procurar? Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Qin Guo, conforme Bei Yuan se aproximava. Seu rosto lindo começou a ficar vermelho. No entanto, aos olhos de Bei Yuan, isso era apenas porque Qin Guo estava se esforçando demais nos treinos. Qin Guo, minha irmã mais nova. Bei Yuan chegou diante de Qin Guo e estendeu uma garrafa d'água. Então, com o canto do olho, notou a garrafa d'água nas mãos dela. O que foi? Qin Guo perguntou baixinho. Os lábios de Bei Yuan se moveram algumas vezes, e finalmente ele disse, não consigo abrir esta garrafa. Você pode me ajudar? Qin Guo hesitou, mas ainda assim pegou a garrafa de Bei Yuan, abriu e devolveu. Obrigado. Bei Yuan pegou a garrafa e se virou para ir embora, deixando Qin Guo parada na praça, completamente sem palavras. Naquele momento, no salão oeste, o cão do santo dos elixires olhava ao redor para inúmeras ervas raras e 3 fornalhas divinas de refinação, completamente chocado. E isso, não é a erva flutuante imortal, extinta há 1000 anos? E ainda tem tantas aqui. E isso, céus, a erva dos 9 céus, que só existia na antiguidade. O material para refinar o elixir da reencarnação mortal, o monge cão solitário, não sabia mais que palavras usar para descrever seus sentimentos naquele momento. Eu balancei a cabeça e disse. O monge cão solitário ficou atônito, mal podia acreditar no que ouvia. Mestre, o senhor está falando sério? Com toda a certeza. O monge cão solitário, após receber a confirmação, ficou radiante e rapidamente se ajoelhou para jurar lealdade. Ele estava extremamente grato por ter aceitado se juntar à seita Vento e Neve. E decidiu servir a seita Vento e Neve para sempre. Depois de dar mais algumas instruções ao monge cão solitário, eu fui embora. Número acima. Xue'er me viu, seus olhos brilharam. Ela pulou e veio direto até mim. Marido. Você finalmente voltou. Senti tanto a sua falta. Xue'er envolveu meu pescoço com seus braços brancos como a neve. Disse como um passarinho. Você, sempre gosta de ficar grudada em mim. Eu sorri sem jeito. Xue'er não respondeu, apenas sorriu. Xue'er se aninhou suavemente em mim, seus olhos mostrando um pouco de dependência. Marido. Estou tão cansada. Vamos descer a montanha para comer algo. Está bem? Xue'er, com seus olhos espirituosos, olhou para mim e perguntou com carinho. Ah, eu fiquei levemente surpreso. Você duvida de mim? Xue'er franziu levemente a testa, depois apontou para a barriga. Se não acredita, ouça. Rumble. Ao ouvir isso, fiquei entre o riso e o choro, balancei a cabeça repetidamente. Tudo bem, vamos descer a montanha para comer. Marido é o melhor. Xue'er balançou sua cabecinha contra meu braço. Eu sorri sem jeito, depois levei Xue'er para descer a montanha. Enquanto isso, no Palácio Imperial do Grande Império Qin. Como está? O que os outros imperadores disseram? O imperador Qin olhou para o guarda que voltou para relatar e perguntou. Todos os outros imperadores concordaram. O guarda disse em voz baixa. Ao ouvir isso, os olhos do imperador Qin brilharam de excitação e ele disse repetidamente. Bom, foram vocês que nos forçaram a isso, imortais sem limites. Em 3 dias, vocês serão destruídos. Na cidade de Feng, na base da montanha, eu segurava a mão de Xue'er enquanto caminhava ao lado do pequeno rio. Eu olhava em frente, Xue'er comia um puxa-puxa de açúcar, claramente com algo na cabeça. Xiao Xue, o que você tem hoje? Está tão quieta, não está tão animada como antes. Depois de andar um pouco, virei a cabeça para olhar para Xue'er. Marido. Xue'er mordeu levemente o lábio, hesitante. Se tem algo preocupando, pode contar, seu marido pode ajudar a resolver. Eu sorri levemente. Eu digo se. Xue'er ficou em silêncio por um momento, finalmente falou. Se um dia Xiao Xue ficar diferente, esquecer do marido, o marido ainda vai querer a Xiao Xue? Eu fiquei paralisado, involuntariamente parei de andar e olhei para ela, meu sorriso desaparecendo. Xue'er também parou, com a cabeça baixa, sem ousar me olhar, segurando firmemente o puxa-puxa. Xiao Xue está falando sobre a herança de memórias, não é? Perguntei em voz baixa. Xue'er tremeu. Ela levantou a cabeça, me olhando surpresa. O que há com isso? Se não quisermos, podemos simplesmente não aceitar essa herança. De repente,
Abracei Schweyer e bati suavemente em suas costas para confortá-la. Esta foi a primeira vez que a abracei ativamente de verdade. Mas não posso recusar. Schweyer sentiu meu abraço quente e lágrimas jorraram de seus olhos. Ela estendeu as mãos e me abraçou apertado. Xiao Xue tem muito medo de talvez nunca mais lembrar do marido, muito medo de nunca mais lembrar da vida com o marido. Aqui estamos só eu e a Xiao Xue, sem nenhum transeunte. Xiao Xue, diga ao marido, você quer essa herança de memórias? A cabeça de Schweyer balançou suavemente. Ela sentiu, e a agitação em seu coração foi gradualmente se acalmando. Schweyer, você tem algum desejo? Olhei para Schweyer e sorri. Eu quero não esquecer o marido. Ficar para sempre sempre feliz com o marido. Schweyer gritou em voz alta. Parabéns, Xiao Xue. Seu desejo se realizou. Olhei para Schweyer e sorri. Seu desejo se realizou. De agora em diante, não precisa mais se preocupar. Eu abracei Schweyer suavemente e disse. Schweyer, com um sorriso no rosto, olhou para mim e perguntou. E o desejo do marido? Eu sorri levemente. Espero que minha esposa seja sempre feliz. Schweyer me olhou com ternura e, sem me dar tempo de reagir, seus lábios vermelhos se pressionaram contra os meus. Não como antes, um toque leve, mas sim firmemente colados aos meus lábios. Meus olhos se arregalaram na hora, minha mente ficou confusa. Isso, foi tão repentino. Quando recuperei o juízo, Schweyer já havia retirado os lábios, seu rosto estava visivelmente ruborizado. Seu sorriso era extremamente radiante. Fiquei olhando para Schweyer, toquei meus lábios e saboreei a sensação. Era muito macia. O grito de Schweyer me trouxe de volta. Levantei a cabeça e vi Schweyer caída no chão. Com as mãos segurando o tornozelo, seu rosto bonito contraído de dor. Xiao Xue, está tudo bem? Eu rapidamente me ajoelhei ao lado de Schweyer, olhando para seu tornozelo. Está doendo. Dói muito. Schweyer fez beicinho, seus olhos cheios de lágrimas. Parecia que a qualquer momento elas cairiam. Vou tratar você. Preparei-me para usar energia espiritual para aliviar a dor de Schweyer. Mas este último agarrou minha mão e balançou a cabeça repetidamente. Não precisa. Contanto que o marido me carregue, não vou sentir dor, disse Schweyer, com os olhos piscando. Coloquei Schweyer cuidadosamente nas minhas costas. Se a dor for insuportável, me avise. Vou usar minha energia espiritual para te tratar. Não está doendo não. Não dói. Schweyer apoiou a cabeça no meu ombro, com um sorriso vitorioso no rosto. Com passos lentos e leves, fui em direção ao clã, usando secretamente um pouco de energia espiritual ao redor do tornozelo dela para aliviar a dor, sem que Schweyer percebesse. Schweyer olhava para meu perfil, seu sorriso ficando cada vez maior. Voltamos ao clã. Carreguei Schweyer de volta ao quarto. Agora vou tratar seus ferimentos. Coloquei Schweyer suavemente na cama. Não, Schweyer balançou a cabeça, falando com um pouco de hesitação, mas também animada. Marido, você vai me tratar apenas com métodos comuns? Fiquei perplexo. Achei a pergunta de Schweyer estranha. Ela baixou a cabeça, mas seu rosto ficou cada vez mais vermelho. Com um sorriso, toquei a cabeça de Schweyer. Você, hein? O que está pensando o dia todo? Logo encontrei algumas ervas medicinais e comecei a triturá-las com as mãos. Você disse que quer que eu use métodos comuns para tratar o ferimento. Vai usar só métodos comuns. Nesse momento, Bei Yuan e Qin Yu despertaram da meditação, muito animados. Porque seus reinos tiveram um avanço qualitativo. Decidiram contar a boa notícia ao mestre. Quando chegaram à porta do quarto, preparando-se para bater, ouviram alguns barulhos lá dentro. Aguente um pouco, vai doer um pouco. Eu sei. Dói. Marido, vá devagar. Eu disse que ia doer um pouco. Dói muito. Devagar, devagar. Bei Yuan e Qin Yu coçaram a cabeça. O que o mestre está fazendo? Qin Yu, com expressão calma, zombou. Bei Yuan balançou a cabeça e levantou a mão para bater na porta. Qin Yu, surpresa, tentou impedir Bei Yuan, mas já era tarde. Mestre, tenho boas notícias para contar. Vamos entrar, Bei Yuan gritou e empurrou a porta. Qin Yu pensou, já era, e fechou os olhos rapidamente. No entanto, ouviu algo. Qin Yu foi puxada por Bei Yuan. Por que você fechou os olhos? Qin Yu ficou atonita. Então, cuidadosamente, abriu os olhos e olhou para o quarto. Eu estava passando remédio no tornozelo de Schweyer. Ela estava com dor, mostrando os dentes. Qin Yu se sentiu constrangida, percebeu que tinha entendido errado. O que foi? Digam,
Levantei a cabeça e olhei para Beiyuan. Mestre, boas notícias! Nosso reino teve um grande avanço. Beiyuan exclamou animado. É mesmo? Então, estendi minha percepção espiritual e examinei os dois. Assenti em reconhecimento. Muito bem. Todos progrediram. No entanto, nesse momento, um estrondo veio de fora. Todos ficaram surpresos e saíram para ver. Repentinamente, num ponto distante ao norte, um clarão de faíscas apareceu no céu. Qin Yu ficou chocado ao ver aquilo, reconheceu aquele símbolo. Era o emblema exclusivo do grande Império Qin. A aparição desse símbolo indicava uma possibilidade. Uma batalha de vida ou morte pela existência do Império havia começado. Embora o imperador do grande Império Qin tivesse sido cruel e sem afeto com Qin Yu, aquele ainda era o lar onde ela viverá por mais de 10 anos. Ela ainda tinha sentimentos difíceis de cortar. Naquele momento, Qin Yu estava especialmente confusa, sem saber se deveria ir ao reino Qin dar uma olhada. Hesitou por um tempo. Finalmente, Qin Yu tomou uma decisão. Mestre, o senhor pode me deixar ir. Quero ver meu pai. Qin Yu se ajoelhou diante de mim. Para quê? Para morrer. Perguntei com expressão neutra. Qin Yu ficou perplexa ao ouvir. Quando ela pensou que não teria chance, eu falei novamente. Pelo menos, precisamos ter imponência. Então, mostrei um sorriso. Vamos dar uma olhada no movimento. E, de quebra, aumentar a fama do meu clã Vento e Neve. Naquele momento, numa vasta planície, 2 exércitos se enfrentavam. As armaduras vermelhas eram as tropas do grande Império Qin. Os cultivadores de branco, do clã Imaculado Imortal. O imperador Qin Yuan bufou friamente. Não pensem que só porque são um clã imortal podem ser tão arrogantes. Querem usar o sangue do meu povo para ajudar aquele velho desgraçado a alcançar o reino imortal? Perguntem primeiro se os soldados do grande Qin concordam. Atrás dele, os soldados do grande Qin gritaram em uníssono. Nesse momento, um enorme trovão ecoou no céu. O céu se rasgou, abrindo uma fenda gigantesca. Um ancião surgiu caminhando no ar. Qin Yuan, você é corajoso, hein? Ousou desafiar o clã principal. Zhou Daofu, vocês ousam usar o sangue e as almas da população do Império como catalisador para fazer aquele velho desgraçado alcançar o reino imortal? Vocês merecem ser chamados de clã imortal. Qin Yuan gritou com raiva, apontando para o ancião. Como ousa insultar o líder do clã? Parece que você está cansado de viver. Vou começar por você. Zhou Daofu franziu a testa e rugiu, avançando imponentemente em direção a Qin Yuan. Atrás dele, os discípulos do clã Imaculado Imortal também partiram para o ataque. Soldados do grande Qin, por nossos entes queridos, matem! Qin Yuan gritou e partiu diretamente para Zhou Daofu. Instantaneamente, a planície se encheu de gritos de guerra. O som de armas e técnicas colidindo ecoava pela planície. Do alto de uma montanha distante, eu apareci com algumas pessoas. Pai! Qin Yu exclamou ao ver Qin Yuan. Ao ver aquela cena, Beiyuan sentiu o sangue ferver e quis se juntar à batalha. Mas fui severamente proibido por mim. Com essa sua força insignificante, você morreria assim que entrasse. No campo de batalhas, Zhou Daofu ergueu a mão e cortou com um raio de espada, numa velocidade incrível. Qin Yuan mal conseguiu desviar, e antes que pudesse se recompor, Zhou Daofu já atacava novamente. Nesse momento, Qin Yuan estava extremamente desajeitado. Qin Yuan, assim não vai dar. Como pretende proteger seu povo desse jeito? Zhou Daofu não conteve o riso. Quando o grande Qin cair, a 9ª princesa do grande Qin será nosso primeiro alvo. Zhou Daofu exibiu um sorriso sombrio e sanguinário. Um brilho dourado e complexo passou pelos olhos de Qin Yuan, mas desapareceu rapidamente. O que isso tem a ver comigo? No topo da montanha, ao ouvir as palavras de Qin Yuan, a luz nos olhos de Qin Yu se apagou. Não finja. Já sabemos o que você está pensando, disse Zhou Daofu com um sorriso de escárnio. 9ª princesa Qin Yu, você já sabia há muito tempo que ele era um corpo-dão de 9 rotações, e que mesmo com os meridianos originais cortados, eles poderiam renascer. Por isso você já havia tomado a pior decisão. Lá na montanha, Qin Yu ouviu a explicação de Zhou Daofu e, ao ver o estado de Qin Yuan, ficou atônita. Demorou muito para se recuperar. Eu também fiquei surpreso, nunca imaginei que havia esse segredo oculto. Você mandar eu calar a boca e eu calar? Isso não me faria perder a cara? Zhou Daofu adorava ver Qin Yuan furioso. Cale a boca! Qin Yuan rugiu, sua aura explodiu e ele se lançou diretamente contra Zhou Daofu. Lá na montanha, Qin Yu entendeu tudo. Seu olhar ficou vazio. Então, meu pai sempre me amou. Olhei para o céu, sem pressa de agir. Só agiria quando o peixe grande aparecesse.
O tempo passava lentamente. As baixas entre o clã primordial imaculado e o Império aumentavam. Foi então que Zoudalfu foi derrubado por uma lança de Qin Yuan. Com a energia espiritual esgotada e a aura dissipada, Qin Yuan gritou: "O vilão já foi eliminado. Soldados, sigam-me e lutem até a morte." Ao ouvir as palavras de Qin Yuan, os cultivadores do clã primordial imaculado entraram em pânico. Enquanto isso, a moral dos soldados do grande Qin disparou, e eles lutaram ferozmente. As baixas do clã primordial imaculado aumentaram rapidamente. Quando todos pensavam que a vitória estava próxima, um estrondo trovejante veio do céu novamente. Uma pressão avassaladora desceu sobre todos, forçando-os ao chão. Dei um sorriso frio. Escondido por tanto tempo, finalmente apareceu. Qin Yuan olhou para a fenda no céu, com seriedade. "Senhor, apareça. He. Nada mal." Da fenda surgiu um ancião de manto preto, que olhou para Qin Yuan com um sorriso frio. "Shenji!" Qin Yuan gritou furiosamente. "Shenji, o mestre do clã primordial imaculado." "Qin Yuan, você está enganado." Shenji ergueu a cabeça e gargalhou. "Qin Yuan, absorvendo seu sangue e alma. Em breve poderei alcançar o reino imortal." Isso depende se você tem essa habilidade." Qin Yuan bufou friamente e partiu para o ataque. "Por que não tenta e descobre?" He. Shenji tinha um olhar sinistro. Uma enorme mão fantasmagórica apareceu, com uma aura aterrorizante. Qin Yuan rangeu os dentes e ergueu sua espada longa, conseguindo bloquear a mão fantasmagórica, mas cuspiu um grande jato de sangue. "Você está meio passo na imortalidade. Venha, Qin Yuan, ajude-me a alcançar o reino imortal." Shenji não poupou esforços. A mão fantasmagórica agarrou Qin Yuan. Então, uma energia vermelha começou a sair do corpo de Qin Yuan, fluindo para Shenji. Finalmente vou entrar no reino imortal." Shenji sentiu o aumento de poder dentro de si, e começou a rir histericamente. Mas foi nesse momento que algo enorme colidiu com Shenji. Ele foi arremessado para trás por dezenas de metros, e a mão fantasmagórica se dissipou de repente. Quem ousa atrapalhar meus planos?" Shenji voou de volta, rugindo. "Meio passo na imortalidade também ousa latir na minha frente? Eu, o mestre do clã Tempestade de Neve, hoje, julgo este mundo." Atrás de mim, uma manifestação divina de dezenas de milhares de metros de altura apareceu. Liberei uma pressão aterrorizante diretamente sobre Shenji. Seu rosto empalideceu e ele tentou fugir, mas descobriu que seu corpo não se movia. Ufa! Shenji foi esmagado contra o chão, levantando uma poeira de milhares de metros. O tremor foi sentido em milhares de quilômetros ao redor. Naquele momento, o silêncio tomou conta de todo o campo. Isso é aterrorizante demais. Com um tapa, ele eliminou um mestre meio passo na imortalidade. Qin Yuan notou algumas pessoas no topo da montanha atrás de mim. Qin Yu estava entre elas, olhando para ele. Um sentimento de culpa cresceu no coração de Qin Yuan. Então, executei novamente a palma divina do sol extintor. Shenji já havia sido lançado nas profundezas da terra. Com um leve movimento de minha mão, a alma de Shenji foi instantaneamente enviada para os 18 círculos do inferno. Olhei para baixo. Os cultivadores restantes do clã primordial imaculado já estavam sendo detidos pelos soldados do Império. Em seguida, olhei para Qin Yuan e apontei levemente. Uma imensa energia vital espiritual fluiu para seu corpo. A palidez deste último desapareceu imediatamente. "Não quer ir falar com sua filha?" Qin Yuan hesitou por um momento e então assentiu. Ele me seguiu até o topo da montanha. Este mortal é muito bonito. Aquele golpe de palma foi simplesmente imbatível. Parece que ele é o mestre do clã Tempestade de Neve. Os soldados comentavam enquanto observavam a figura se afastando. Em breve, o clã Tempestade de Neve será conhecido em todo o Grande Qin, e até mesmo no sul, norte e leste do reino. Chegando ao topo da montanha, Qin Yuan se aproximou de Qin Yu, com culpa na voz. O corpo de Qin Yu tremeu, e as lágrimas escorreram. Ela se jogou nos braços de Qin Yuan, soluçando. Por mais de 10 anos, seu pai a chamava apenas pelo nome, nunca usando um tratamento tão afetuoso. Foi culpa do seu pai. Fez você sofrer por tantos anos. Qin Yuan abraçou Qin Yu, com a voz trêmula. O coração estava cheio de um sentimento de dívida para com Qin Yu. "Pai, eu entendo suas dificuldades. Sua filha não o culpa." Qin Yu balançou a cabeça e disse: "Ao ver essa cena, não pude deixar de suspirar. De repente, senti um peso no meu ombro. Uma cabeça encostou no meu rosto, já adormecida.
Abracei Schwerer suavemente e transferi energia espiritual para o corpo dela, para que não pegasse frio. Não sei quanto tempo passou. O campo de batalha já estava limpo. O exército imperial se reorganizou em fileiras. O imperador Qin e Qin Yu também conversaram muito. Yuer, tem certeza de que não vai voltar comigo para o reino? O imperador Qin olhou para Qin Yu e perguntou. Ainda preciso treinar com meu mestre, então não voltarei por enquanto. Qin Yu assentiu e respondeu. Já que é assim, minha filha fica a cargo do senhor. Se o senhor precisar de algo, certamente mobilizarei todas as forças do reino para ajudar. Qin Yu então fez uma reverência em minha direção. Não precisa falar tão grandiosamente. No futuro, podemos apenas fazer comércio mútuo. Eu carreguei Schwerer nas costas e acenei com a mão. Qin Yu hesitou por um momento, mas ainda assim concordou. Bem, tudo está resolvido. Então vamos indo. Olhei para Qin Yu e disse, depois levei Bei Yuan e os outros de volta ao clã Vento e Neve. Quando voltamos, cada um foi descansar em seus aposentos. Eu também carreguei Schwerer de volta ao quarto. Depois de deitá-la suavemente na cama, como de costume, sentei-me na cadeira e adormeci. Enquanto isso, na sala de alquimia ao norte, o cão santo da alquimia coçava a cabeça freneticamente, com o rosto cheio de preocupação. Toda vez que refinava uma pílula imortal, faltava apenas um pouco. Depois, o cão santo da alquimia, sem alternativa, só pôde pegar os livros de alquimia de grau divino que eu lhe dera e começar a ler. Mas, caramba, não reconhecia uma única palavra. Arrependimento. Não ter completado os 9 anos de educação obrigatória. No meu quarto, Schwerer abriu os olhos. Olhando para mim sentado na cadeira, não pôde deixar de fazer beicinho. O que é isso? Por que sempre dorme na cadeira? Schwerer fungou, levantou-se cuidadosamente. Andando na ponta dos pés até minha frente, envolveu meu pescoço com os braços e enterrou a cabeça no meu peito. Um sorriso satisfeito se formou no canto de seus lábios, e então ela adormeceu profundamente. A manhã estava ensolarada. Eu olhei para o teto com olhos vazios, estalei a língua e suspirei com certa resignação. Schwerer estava, mais uma vez, deitada sobre mim. Nossa, Schwerer está me tentando a cometer um crime? Está me desafiando a violar a lei de proteção de menores? Mas, embora pensasse assim, ainda me sentia bastante feliz. Afinal, acordar de manhã e ver uma beldade logo de cara. Inclinei levemente a cabeça e olhei para Schwerer, que estava deitado em meus braços, e fiquei um pouco atordoado. Schwerer parecia ainda mais bonita do que ontem. Será que é por causa da herança de memórias? Enquanto pensava nisso, Schwerer acordou. Ela esfregou os olhos sonolentos e bocejou. Então ergueu a cabeça. Smack, os lábios de Schwerer colaram exatamente nos meus. Olhei para Schwerer e sorri resignado. Depois fui para a sala de alquimia. Assim que entrei, fiquei paralisado. Vi o cão santo da alquimia coçando a cabeça com força, muitos fios de cabelo arrancados. Seus olhos estavam vermelhos, fixos no livro em suas mãos. Como se quisesse perfurá-lo com o olhar. Cão santo da alquimia, o que está fazendo? Aproximei-me dele e perguntei. Nesse momento, Schwerer já tinha acordado completamente. Ao me ver desgrenhada, ela riu, envolvendo meu pescoço com seus braços brancos. Com a cabeça colada no meu peito, balançava, quase me fazendo sentir algo. Cheguei perto do cão santo da alquimia e perguntei. Ah, mestre, o senhor chegou. O cão santo da alquimia voltou a si e me olhou, como se visse uma grande salvação. Levantou-se rapidamente e me mostrou o livro de alquimia, perguntando, mestre, que letras são essas? Não entendo nenhuma. Observei atentamente os caracteres no livro de alquimia e meu rosto ficou um pouco constrangido. Ah, desculpe. Esqueci que isso é escrito em caracteres antigos. Hoje em dia, poucos conseguem ler. Então peguei alguns livros traduzidos e dei a ele. O cão santo da alquimia pegou os livros imediatamente e começou a folheá-los, entrando rapidamente em estado de concentração. Depois de um tempo, fechou o livro. O rosto cheio de empolgação. Sem dúvida, desta vez conseguirá refinar a pílula imortal. A expressão cansada do cão santo da alquimia desapareceu. Ele se sentou diante do forno de alquimia e começou a liberar chamas, adicionando as ervas imortais para refinar a pílula. Fiquei ao lado observando os movimentos do cão santo da alquimia e assenti com aprovação. O cão santo da alquimia deu um grito. Pílula imortal, saia! O forno de alquimia se abriu, e dele emanou um brilho resplandecente, preenchendo toda a sala de alquimia.
O cão santo da alquimia estava extremamente animado, segurando a pílula imortal com todo cuidado. O rosto coberto de sorrisos. A partir de hoje, ele também era um alquimista capaz de refinar pílulas imortais. Vendo sua empolgação, sorri levemente e me virei para sair. Fui para meu quarto. Vi que Schweier já tinha se levantado. Olhei para ela e perguntei: Schweier, vamos dar uma volta? Está bem. Schweier assentiu, abraçou meu braço e encostou a cabeça no meu ombro, respondendo: Monte Junho, uma das montanhas mais altas do sul. No topo do Monte Junho, que perfurava as nuvens, um cultivador de vestes brancas estava sentado em posição de lótus sobre uma pedra, cultivando. O cultivador abriu os olhos. Dez mil léguas de nuvens se dissiparam de uma vez, revelando a paisagem infinita do continente. A aura que o cultivador exalava naquele momento era claramente a de quem havia parado no auge. O cultivador suspirou. Desta vez, a tentativa de atingir o reino imortal falhou novamente. O cultivador então se levantou, preparando-se para voltar à cabana de madeira atrás. Assim que se virou, ficou paralisado. Vi que, ao lado da mesa de pedra em frente à sua cabana, estavam sentados um homem e uma mulher. O cultivador hesitou. Quem são vocês dois? Por que vieram ao meu pequeno refúgio? O cultivador caminhou com passos largos e sentou-se diante do homem. Serviu um copo de água para cada um. Obrigado. Schweier pegou o copo e assentiu. Eu também acenei com a cabeça, pegando a xícara de chá. O dançarino celestial de meio imortal. O dançarino mais peculiar do continente Tianyuan. Dançarino celestial apenas sorriu e acenou com a cabeça, sem dizer nada. Vim até você para convidá-lo a se juntar à minha seita Vento e Neve. Dançarino celestial hesitou por um momento, vasculhando a memória, e percebeu que nunca tinha ouvido falar de uma seita com esse nome. Que benefícios eu teria ao me juntar à seita Vento e Neve? Dançarino celestial olhou para mim e perguntou: ajudá-lo a alcançar o reino imortal. Apenas mantive meus olhos fixos nos dele. Em um instante, Dançarino celestial desviou o olhar imediatamente. Sem ousar olhar nos meus olhos novamente, um suor frio escorria por suas costas. Dançarino celestial se acalmou. Por fim, acenou com a cabeça. Tudo bem, aceito. Após dar algumas instruções, levei Schweier e fui embora. À beira de um lago imensamente aberto, Schweier e eu estávamos ali parados. Originalmente, eu planejava levar Schweier de volta à seita Vento e Neve. Mas durante o trajeto, senti uma aura de espada. Então, segui aquela aura. Até chegar ali, vi uma pessoa parada à frente, com uma espada longa na mão. E uma aura de espada avassaladora e imponente emanava dela. A pessoa se virou. Ao ver os dois, ficou atônita. Quando aquelas duas pessoas chegaram atrás dele, ele não havia percebido nada. A pessoa era Dong Fanwu. Eu sorri levemente. Dong Fanwu ficou surpreso novamente, sem esperar que alguém ainda se lembrasse dele, 100 anos após seu isolamento. Quem é você? Dong Fanwu franziu a testa e perguntou. Meu nome é Lin Feng, líder da seita Vento e Neve. Eu sorri com calma, enquanto Dong Fanwu franzia a testa, pensando. Não precisa pensar muito. A seita Vento e Neve foi fundada há pouco mais de um mês. Então, o que você quer comigo? Dong Fanwu olhou para mim e perguntou. Naturalmente, convidá-lo a se juntar à minha seita Vento e Neve. Ao se juntar à seita Vento e Neve, não vamos limitar sua liberdade. Essa é a sua condição como recompensa. Dong Fanwu ia recusar ao ouvir isso, mas se interessou pela frase seguinte. Além disso, podemos ajudá-lo a romper para o reino imortal. Dong Fanwu ficou em silêncio. Então, ele fixou o olhar nos meus olhos. Tem certeza? Eu sorri com calma, e minha aura explodiu. Uma pressão aterrorizante e indescritível encheu instantaneamente todo o céu e a terra. O rosto de Dong Fanwu ficou pálido na hora. Seu corpo balançou, prestes a cair. Então, recolhi minha pressão e olhei para Dong Fanwu, perguntando. O que acha? Dong Fanwu olhou para mim com uma expressão de completo espanto. Isso prova que o líder da seita Vento e Neve é certamente um especialista no reino imortal. Afinal, ele já estava a meio passo do imortal. Exceto por um cultivador do reino imortal, ninguém poderia suprimi-lo. Acredito que o mestre tem vontade de se juntar à seita Vento e Neve. Dong Fanwu suspirou e fez uma reverência respeitosa. Ótimo, então vamos voltar juntos à seita Vento e Neve. Eu acenei com a cabeça, levei Schweier e Dong Fanwu e fui embora. Depois de voltar à seita,
Apresentei Dong Fanwu a Bei Yuan e os outros, e o nomeei ancião da espada da seita Vento e Neve. Após resolver todas as questões, voltei ao Salão Sul. Estou de volta. Minha voz soou enquanto eu empurrava a porta. Xueyer, ao me ouvir, ficou radiante de alegria, saltou da cama e correu direto para mim. Marido! Xueyer se jogou nos meus braços, chamando. Estava com saudades de mim? Acariciei a cabeça de Xueyer, perguntando com um sorriso. Ao ouvir isso, Xueyer parou de balançar a cabeça, ficou na ponta dos pés e me deu um beijo. Marido, quero balançar no balanço. Xueyer abraçou meu pescoço, dizendo com expectativa. Está bem, o que você disser, eu realizo. Peguei a mão macia de Xueyer e saí do quarto. Chegando à grande árvore em frente à porta, usei a energia espiritual para fazer um balanço. Sentada no balanço. Xueyer parecia muito animada, balançando as pernas longas e brancas, pedindo, marido, empurre. Empurrei suavemente as costas macias de Xueyer, e o balanço começou a se mover. A risada clara e alegre de Xueyer ecoou por todo o Salão Sul. Vendo Xueyer tão contente à minha frente, meu coração também transbordava de felicidade. Marido, quando poderemos sair para ver o mundo? Xueyer de repente falou. Podemos ir a qualquer hora. Respondi com um sorriso radiante. Então vamos passear por outra grande cidade. Xueyer balançou as pernas longas e brancas, com um brilho dourado nos olhos, dizendo. Sorri e concordei com Xueyer. Claro, vamos agora mesmo. Então, com um movimento, Xueyer e eu desaparecemos do local. Em pouco tempo, chegamos a uma grande cidade a milhares de quilômetros de distância. Qinshen era uma das 3 cidades mortais do grande Império Yong, com uma população de dezenas de milhões. Uau, aqui é tão animado! Xueyer olhou ao redor para as ruas cheias de gente e barulho, exclamando com admiração. No futuro, nossa cidade Vento e Neve será ainda mais animada do que isso, disse eu, sorrindo. Força, marido. Xueyer apertou o punhozinho para incentivar, deu um beijo no rosto dele e andou cheia de alegria por um bom tempo. Finalmente, atraída por uma loja, eu levei Xueyer para dentro. Bem-vindos, jovem mestre e senhorita. O dono da loja, vendo que chegavam clientes, aproximou-se imediatamente, sorrindo enquanto falava. Mas seu olhar não parava de avaliar Xueyer. Marido, quero isso. Xueyer apontou para um anel, com os olhos brilhando. Sem problemas, eu disse sorrindo. Tirei o anel, paguei uma moeda de ouro ao dono e saí. O dono olhou para a moeda de ouro na mão e ficou secretamente contente. Parece que este é um cliente abastado. O dono da loja chamou um funcionário e mandou que ele seguisse Lin Fen e a moça, enquanto ele mesmo entrava por uma porta oculta da loja. Lá dentro, havia um enorme círculo mágico desenhado. O dono pegou uma pedra espiritual inferior e a colocou no centro do círculo. Então, um clarão branco brilhou de repente, e ele foi teletransportado para um palácio suntuoso. Nele, dezenas de jovens mulheres de vestes insinuantes dançavam lentamente. No salão principal, um homem de meia idade, de físico robusto, bebia vinho em grandes goles, observando a dança com olhos embriagados e de vez em quando, elogiava. O dono da loja, como se já estivesse acostumado, aproximou-se calmamente por um dos lados. Liu Xun, você chegou. O homem de meia idade, vendo o dono da loja, disse de forma rude, será que tem de novo? Umas garotas novinhas? Senhor, o senhor já não sabe do que se trata. Liu Xun riu baixinho, mas desta vez não são essas garotas novinhas baratas. É uma beleza incomparável, a própria 7ª princesa do grande reino eterno seria inferior a ela. O homem de meia idade ergueu-se abruptamente e perguntou apressadamente, você não está me enganando? Mesmo a mais bela do grande reino eterno, a 7ª princesa, não se compara. Sim, juro pela minha vida. Liu Xun balançou a cabeça enfaticamente, mas uma mulher como essa provavelmente é de alguma facção poderosa. O homem de meia idade franziu a testa. Mesmo sendo tão lascivo, precisava ter cautela. Com certeza não é. Liu Xun afirmou, eu observei os dois, não possuem nenhuma energia espiritual de cultivo. Não podem ser praticantes do caminho da imortalidade. O homem de meia idade ficou em silêncio por um instante e então disse, está bem, se der certo. Depois te darei 5 pedras espirituais de qualidade superior. Muito obrigado, senhor. Ao ouvir isso, Liu Xun se ajoelhou rapidamente e se curvou em agradecimento. O homem de meia idade perguntou, com expressão séria, quem vai seguir eles? Xiao Qi. É aquele rapaz que já trouxe 10 mulheres para o senhor.
Liu Xun respondeu apressadamente. Aquele rapaz? Entendi. O homem de meia idade assentiu. Na rua Qinshin, Xue'er estava deitada nas minhas costas, olhando para uma pipa de papel no livro, muito contente. Eu sorria levemente, como se não soubesse de nada, mas já havia reparado no tal Xiao Qi. Então, acelerei o passo e virei num beco. Xiao Qi, em seu coração, apressou-se rapidamente para segui-los. Ao virar o beco, olhou fixamente. Não havia sinal dos dois. Enquanto Xiao Qi se surpreendia, sentiu de repente uma força imensa vindo das costas. Ela foi arremessada para longe, a 5 ou 6 anos de distância, sofrendo com a dor. Nada mal, hein? Coragem não te falta. Cheguei calmamente à frente de Xiao Qi, olhando-a de cima para baixo. Sabe como se escreve a palavra morte? Não fui eu. Não fui eu que quis seguir vocês. Ao ouvir isso, Xiao Qi, cheia de medo, disse aguentando a dor na cintura, foi aquele Liu Xun, o dono da loja. Foi ele quem mandou eu seguir vocês. Não me mate, por favor. Então me diga por que nos seguiu. Conte-me, posso deixá-la ir, eu disse calmamente. Xiao Qi, vendo isso, confessou rapidamente, nosso patrão é responsável por arranjar mulheres para um grande homem. Enquanto ouvia, meu rosto foi ficando cada vez mais frio. Ousaram cobiçar a mim? Então, com força, dei um golpe com a palma da mão em Xiao Qi. Seu moleque, ousa mexer com os meus? Você está cansado de viver? Ergui a cabeça e vi, diante de mim, um homem robusto. Seu olhar caiu sobre Xue'er, com um brilho lascivo cada vez mais nítido. Liu Xun disse bem, essa garota é mais bela que a 7ª princesa. É o valentão Yang Hou. Fale baixo, se ele ouvir, você está ferrado. Sim. As pessoas na rua, ao verem aquele homem robusto, ficaram todas chocadas. Depois, olhando para os dois no beco, balançaram a cabeça suspirando. Yang Hou veio pegar outra mulher, com certeza. É uma pena para esse casal. Rapaz, solte o pé. Larga a garota das suas costas. Então, após bater 100 vezes a cabeça no chão, posso deixar você ir, que tal? Carne de Cordeiro me olhou de lado, e minha expressão instantaneamente esfriou. Alguém como você ousa me dar ordens? Então, uma aura aterrorizante e dominante explodiu ao meu redor. Carne de Cordeiro não teve tempo de reagir. Foi pressionado por essa aura e caiu de joelhos no chão. Essa cena chocou a todos. O valentão que agia impunemente, Carne de Cordeiro, um cultivador da terra, foi subjugado. E com tanta facilidade. Nos olhos de Carne de Cordeiro, havia medo enquanto ele falava com dificuldade. Muito arrogante, hein? Ousar me mandar bater 100 cabeças no chão? Eu disse, apertando os olhos. Carne de Cordeiro estava em choque, sem palavras. Ouvi dizer que você gosta de roubar mulheres. Já que você gosta tanto disso, vou fazer você sentir como é ser forçado. Com uma expressão sombria, minha aura se intensificou e quebrei todos os ossos de Carne de Cordeiro. Agora, sua cultivação está destruída, até mesmo um mortal comum o supera. Gritos de porco sendo abatido saíram da boca de Carne de Cordeiro, ecoando por toda a cidade de Qing. Em seguida, pisquei e desapareci, deixando apenas Carne de Cordeiro, deitado no chão e uivando de dor. Os rostos dos cidadãos que viram isso mostravam um pouco de excitação. Então, inúmeras pessoas avançaram, cada uma batendo em Carne de Cordeiro com raiva. Na loja, Liu Xun estava recostado alegremente em sua cadeira, imaginando como seria ter 5 pedras de alma de qualidade suprema em mãos. Naquele momento, Liu Xun de repente sentiu seu pescoço ser agarrado. Então, ao tocar, descobriu que não conseguia fazer força alguma. Para aqueles que ousam ter ideias sobre Xue'er, não tenho tolerância zero, então preciso eliminar a raiz. Após fazer isso, cheguei a um grande lago na planície distante da cidade de Qing e murmurei suavemente. Desfaça-se. O pano diante dos olhos de Xue'er instantaneamente se dissolveu. Ela balançou a cabeça e abriu os olhos. Uau, marido, aqui é lindo. Xue'er não perguntou sobre o que acabará de acontecer. É verdade, por isso é um bom lugar para soltar pipas. Eu ri baixinho, coloquei Xue'er no chão, peguei a corda da pipa de suas mãos e corri para longe para soltá-la. Corri rapidamente, logo uma brisa soprou e a pipa subiu com sucesso ao céu, flutuando suavemente. Puxei a pipa até Xue'er, entreguei a corda e disse sorrindo, aqui, tente você também. O marido te ensina. Assim, Xue'er e eu nos divertimos soltando pipas. Não sei quanto tempo passou. Xue'er já parecia um pouco cansada. Sentei-a na grama,
e ela segurou meu braço, sentada em silêncio. No rosto, um pouco de cansaço, mas ainda cheio de sorrisos. Marido, espero que possamos estar sempre juntos, felizes assim todos os dias. Schwerer me disse com sinceridade. Eu acariciei sua cabeça e disse docemente, com certeza seremos felizes para sempre. E eu cuidarei de Schwerer. Ao ouvir isso, o sorriso no rosto de Schwerer se espalhou ainda mais. Marido, ter você é tão bom. Naquele momento, uma voz anciã e antiga ressoou por todos os 4 domínios. Uma vez a cada 10.000 anos, a lista de cultivação da fonte celestial será divulgada. Assim que a voz soou, todos dos 4 domínios ficaram chocados. Lista de cultivação da fonte celestial? Nunca ouvi falar. Li inúmeros livros no mundo, mas nunca ouvi falar de nenhuma lista de cultivação da fonte celestial. Todos os seres dos 4 domínios ficaram surpresos. Olhei para esta lista com bastante emoção. Queria saber quais seriam os fortes, com poder equivalente ao meu. Após cerca de 1/4 de hora, a lista de cultivação da fonte celestial começou a ser divulgada. 100º lugar, Xuan Yu Imperador Imortal, Reino Imortal, Domínio Central, Seita Imortal Taishuan. Assim que a lista saiu, todos no mundo ficaram atônitos. Todos os 100 são do Reino Imortal. É inimaginável o que são os primeiros lugares. O quê? Eu também fiquei surpreso ao ver a lista. Não esperava que o 100º lugar já fosse do Reino Imortal. Conforme a lista era revelada, os primeiros lugares eram todos do Reino Deus Verdadeiro. Isso fez as pessoas suspirarem. Será que o Reino Deus Verdadeiro é o ápice da cultivação? Até o 6º lugar. A lista mudou. 6º lugar, Li Taishuan, Reino Divino, Domínio Central, Gangue Explosão Celestial, Divindade. Essa linha da lista chocou a todos, não apenas por surgir um novo reino, mas também porque o Domínio Central tinha uma Gangue Explosão Celestial. Primeiro lugar, Kong Seng, Reino Divino Pico, Domínio Central, Academia Divina, Divindade. Caramba, o primeiro lugar apareceu. Uau, esses caras são tão fortes. A Academia Divina parece um lugar de estudo, mas pode ser tão poderosa? Enquanto todos se maravilhavam, a lista de cultivação da fonte celestial continuou. Primeiro lugar, Lao Danzi, Reino Divino Pico. Domínio Central, Taoísmo, Divindade. O quê? O mesmo posto? Não esperava que aqueles monges taoístas também fossem tão fortes. Todos suspiraram, mas a lista continuava sendo divulgada. Primeiro lugar, Xuxian, Reino Divino Pico. Domínio Central, Gangue Explosão Celestial, Divindade. Vendo tantos no Reino Divino Perfeito, suspirei. Parece que não ficarei sozinho no futuro. Olhei curioso para a lista, querendo saber quantos no Reino Divino Perfeito ainda havia. Depois de um tempo, a lista de cultivação da fonte celestial continuou. Primeiro lugar, Ling Feng, Reino Divino Pico, Domínio Sul, Divindade. Quando essa linha saiu, o mundo inteiro se alvoroçou. Na lista de cultivação da fonte celestial, o primeiro lugar tinha alguém do Domínio Sul. Quem? Tão forte? Originalmente sempre foram pessoas de Zonjil, mas de repente surgiu Nan Yulinfen. Como não ficar surpreso? Líder da seita, você não é mais o primeiro no ranking de cultivo celestial? Dentro da seita Explosão Celestial, um discípulo disse a um homem bonito que estava calmamente tomando chás, Onjil está dentro do local sagrado da casa. O velho Danzi olhou para o ranking de cultivo celestial no céu, suas pálpebras tremendo. O santo local de Zonjil, por causa da publicação do ranking. Ficou alarmado, porque no reino de Nanil, onde a energia espiritual sempre foi escassa, apareceu um caminho divino. Zonjil começou a tomar algumas medidas, claramente direcionadas ao Lingfen, mas este último não sabia de nada. Apenas coçou a cabeça, olhando para o ranking de cultivo celestial com algum pesar. Era uma pena não ter Tilin. Marido, você é incrível. Primeiro. Schwerer abraçou meu braço e riu. Haha, está ok. Eu acariciei a cabeça de Schwerer com carinho. Depois de ficar um tempo com Schwerer, levei Schwerer de volta à seita Vento e Neve. Nesse momento, Beiyuan e outros estavam reunidos, falando animadamente, um após o outro. Eu sinto que o primeiro do tal ranking de cultivo celestial é o mestre. Beiyuan bateu no peito com confiança. Concordo, concordo. Se não fosse o mestre, eu pratico a espada com princípios. Li Xuan bateu no espírito divino em sua mão e disse, Youi, vocês 5, não vão cultivar? O que estão fazendo reunidos conversando? Foi a minha voz vindo de trás. Eles olharam e imediatamente se aproximaram. Mestre, o senhor é aquele do ranking de cultivo celestial? Beiyuan perguntou ansiosamente.
Li Xuan também me olhou com expectativa, ele não queria praticar a espada com princípios. Vocês querem ouvir a verdade ou a mentira? Perguntei rindo. Tanto faz. Qin Yu pensou por um momento e disse, eu. Ao ouvir, fiquei sem palavras, parei de brincar e disse, esse primeiro sou eu, seu mestre. Embora Bei Yuan e os outros já suspeitassem, ao me ouvir admitir pessoalmente, ficaram extremamente chocados. O mestre deles era o número 1 do mundo. Vendo a expressão surpresa deles, acenei com a mão e disse, não fiquem tão surpresos, discrição, discrição. Bei Yuan e os outros acenaram com a cabeça, indicando que entenderam, e a imagem do mestre em seus corações subiu mais um degrau. Bem, todos voltem para descansar, amanhã vamos recrutar discípulos, preparem-se bem. Eu olhei para todos e disse. Bei Yuan e os outros acenaram com a cabeça e voltaram para seus respectivos quartos descansar. No quarto do salão sul da seita Vento e Neve, Xue'er, vestindo uma roupa de dormir branca e larga, estava de cabeça baixa lendo com grande interesse. O CEO arrogante se apaixonou por mim. Suas longas pernas estavam apoiadas nas minhas pernas, seus pés de jade brancos e macios balançando levemente. Eu franzi a testa ao olhar. Eu olhava franzindo a testa para o plano da seita em minhas mãos, sentindo que havia algo errado no design, mas não conseguia identificar onde. Deixa pra lá, penso nisso amanhã. Coloquei o plano da seita no anel espacial e balancei a cabeça. Meu olhar passou pelos pés de jade ofuscantes de Xue'er. Abaixos, vou dormir. Xue'er balançou a cabeça. Não. Assim é confortável. Xiao Shui, tem certeza? Não pude evitar um sorriso. Tenho certeza. Xue'er mostrou a língua rosada e disse, você que me forçou. Olhando para a expressão travessa de Xue'er, eu disse, foi você que me forçou. Peguei os pés de jade de Xue'er e comecei a fazer cócegas em suas solas. Ai, haha, má marido, para. Xue'er começou a rir alto com as cócegas, tentando estender a mão para afastar a minha. Mas não tinha força alguma. E então? Vai obedecer daqui em diante. Parei imediatamente. Vou obedecer direitinho. Xue'er ofegou. Está bem, então. Assenti e me deitei. Se quiser ler, continue lendo. Vou dormir primeiro. Xue'er me olhou e fez beicinho. Depois pegou de volta o CEO arrogante, se apaixonou por mim e continuou lendo. Após um tempo, Xue'er deu uma olhadinha em mim e me viu de olhos fechados, imóvel, como se estivesse dormindo, e então exibiu um sorriso.